Nós já estamos ao vivo. Bom dia, você que já está conectado. A gente só vai aguardar mais uns momentos os nossos colegas irem entrando. Se você quiser mandar o link lá no grupo do grupo do WhatsApp da tua unidade educacional, você que é educador da nossa rede, que trabalha com a gente, um bom dia. As famílias que estão acompanhando com a gente, um bom dia. Você que tem interesse na área de educação e tem acompanhado as nossas lives, também um bom dia. Seja bem-vindo aí essa manhã. E um bom dia, Dulce. Bem-vinda também, minha amiga. Tudo bem? Bom dia, Jussier. Bom dia a toda a rede, né? A todos os profissionais e pessoas da cidade que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo para mais esse encontro. Daí temos certeza que esse encontro vai ser bem bacana, vai ser um encontro bem reflexivo e voltado para uma temática bem pontual da rede que você já vai falar aí na sequência, né? É isso aí. Hoje a nossa manhã é para a gente conversar um pouquinho sobre o que está escrito aí na live do currículo, mas a gente quer conversar um pouquinho sobre os cadernos do currículo hoje de manhã. E a você que está chegando agora aí, já se quiser compartilhar essa página no seu Facebook, quanto mais gente chegar a essas informações, melhor. Conhecimento, quanto mais ele chega para as pessoas, as informações, quanto mais ela chega para as pessoas, mais a cidade avança. Então, se você sentir vontade de compartilhar, manda aí o seu bom dia, de que escola que você está falando, qual o território, vamos nos apresentar logo cedo, vamos dar bom dia para os colegas, aí a gente vê às vezes o colega que faz tempo que a gente não vê presencialmente, né, Dulce? Vamos escrever ali um bom dia Verdade. para a E gente já iniciar. principalmente, né, José, por estarmos num período de pandemia, né? Então, toda e qualquer informação que chega para a gente que possa, assim, iluminar a nossa caminhada e trazer coisas boas, que é o caso do nosso diálogo hoje, né? Então, nossa, muito importante que a gente compartilhe mesmo, né? E é isso, né, Dulce? A gente criar essa cultura do compartilhamento, né? As redes sociais também, a pandemia trouxe para a gente a importância da gente se inserir nas redes sociais, é o tipo de compartilhamento e como que a gente utiliza essas redes. Né? E uma vez que a gente às vezes compartilha várias coisas, então compartilhar esse tipo de informação também é uma forma da gente transformar e ajudar. Nesse momento parece que a gente tem que ir para a cidade, fazer alguma coisa, mas de dentro de casa, às vezes, compartilhando, a gente ajuda a transformar cenários, a gente ajuda a dialogar, a colocar em diálogo algumas concepções, né? E a gente acaba contribuindo Isso. bastante. Mas um bom dia a todo E mundo que está chegando. principalmente, e Oi, Du, mostrar, desculpa. né, José? E principalmente colocar, né, para todos que mesmo em tempos de pandemia, estamos trabalhando, estamos na ativa, né, estamos fazendo proposições, né, os profissionais lá e nós cá, né, nessa integração. Então, realmente, um período de pandemia, falando enquanto secretaria, enquanto professora da rede, né, nós estamos a todo vapor, né, como diz aí no textinho da live, né? Nós não paramos ainda, né, Du? Se não vamos parar, a educação não para, né? A gente aprende o Não tempo todo. para. E nós, enquanto educadores de Almirante Tamandaré, também nós continuamos nesse movimento. A live de hoje ela tem um objetivo muito especial, que é a gente conversar um pouquinho sobre o currículo da nossa rede. Nós estamos num processo de construção de currículo. Desde 2017, esse debate tem sido presente em Almirante Tamandaré. Nos últimos 2 anos, né, a gente tem materializado uma estratégia de construção de um currículo da rede. Embora muita gente diga, poxa, de novo a gente vai falar sobre currículo? Sim. O currículo é o documento mais importante, ou ele é o acordo, vou chamar de acordo aqui, o pacto mais importante que nós fazemos enquanto cidade. Né? Então, quando a gente fala de educação, e eu já vou começar falando um pouquinho sobre isso, né? A gente fala do currículo como um documento estratégico. E se a gente pensar que demoramos para democratizar a educação no nosso país, não é à toa que ainda os nossos conhecimentos sobre currículo sejam, às vezes, muito distantes daquilo que a gente realiza na prática. E essa live tem esse debate para trazer que currículo é aquilo que a gente está fazendo na prática todo dia, que é aquilo que a gente realiza no cotidiano da unidade. Então, a nós, educadores, que estamos engajados com um projeto de cidade, a nós que moramos em Almirante Tamandaré, em qualquer outra cidade, que tem um projeto de uma sociedade, que tem uma defesa de um movimento do nosso país, da nossa cidade, no nosso estado, enfim, falar de currículo ele é fundamental. E hoje a gente vem apresentar um pouquinho sobre como que a gente está construindo o currículo, mas mais do que falar do currículo, talvez você dizer assim, hoje então eu vou ouvir de novo sobre currículo, não quero. É sobre como que esses elementos que a gente está trabalhando no currículo precisam da tua ajuda na reflexão para a gente pensar a construção desse documento, porque esses elementos que a gente vai conversar hoje aqui, eles já aparecem muito no cotidiano da tua prática nas unidades. Então esse é importantíssimo, esse diálogo que a gente vai fazer aqui hoje, porque a gente vai falar do cotidiano da aprendizagem, seja lá na sala de aula, quando a gente estava no modelo presencial, ou seja agora, que nós estamos em distanciamento, e a gente continua trabalhando com os mesmos elementos, né? Nós continuamos com a mesma finalidade da educação,
o mesmo objetivo da educação continua durante a pandemia. Então, o debate do currículo, ele é muito além da nossa prática quando a gente está só lá na escola. Ele é um debate que fala da nossa formação profissional, mas que fala principalmente da nossa formação pessoal enquanto coletivo de cidade. Né? Então, o coletivo, ele fala para todos, em todos os tempos, em todos os momentos, o currículo traz essa perspectiva. E é por isso que a gente quer conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã, né, Dulce? Exatamente, José. E daí, quando você fala impacto, né, José, no acordo, né, de fato, o currículo, ele vem a gente formar esse pacto, né, com todos os profissionais da rede, inclusive com a sociedade também, né, porque o nosso currículo vai dialogar com a cidade. E daí, quando você falou impacto em acordo, me fez revigorar algumas questões no seguinte sentido, né, José? Como as coisas, né, os avanços da educação, eles são lentos, né? Se a gente for parar para pensar na legislação, as nossas legislações, elas são recentes. Vamos falar do ECA, por exemplo, eles têm apenas 30 anos. As diretrizes curriculares municipais, quando foram implantadas aí no município, né, vamos dizer assim, faz o quê? 10, 12 anos, né, que foi implantado. Então, veja esse percurso, a nossa caminhada, como demora para que a gente consiga realmente implantar tudo que almeja, que é o que almejamos na educação, né? Por isso que a gente fala desse pacto, desse acordo, dessa integração, porque quanto mais integração nós tivermos entre todos, mais a gente acelera esse processo, mais a gente dissemina informações, conhecimento, e detalhe, né, José, precisamos produzir conhecimento juntos. Então, esse acordo, esse pacto, o que o currículo vai trazer é isso, que a gente consiga, de fato, se unir com a sociedade civil, com todos os profissionais, né, e que esse acordo, esse pacto se materialize, né? Um currículo por si próprio entra na gaveta e fica paradinho na gaveta. E quem faz ele acontecer, quem vai materializar esse currículo somos nós. E que os próximos profissionais, que daqui a 10 anos, os próximos educandos, e 10 anos, a cidade daqui a 10 anos, venha fazer toda essa atualização novamente, né? Então, esse processo da legislação, o quanto a gente tem que absorver para que ele se acelere, né? Para que ele realmente se materialize. Então, acho que isso é interessante de pensar. E se a gente pensar, né, Dulce, a quantidade de mudanças e de avanços que a gente teve nas pesquisas sobre educação, aprendizagem, desenvolvimento, né, nos últimos anos, refazer esse pacto com a cidade é importante, né? Ouvir todos os educadores, ouvir todo mundo que está envolvido, ouvir as famílias, ouvir os educandos, ouvir a cidade toda para a gente discutir de volta. Quando a gente fala essa ideia de um pacto, parece uma palavra pesada, né? A gente normalmente vem das relações religiosas de pacto, mas pacto é fechar uma aliança, a gente fechar um acordo enquanto cidade de que educação é um direito, né? De que educação é um direito e que para a gente garantir esse direito a todos, não é somente a alguns, ou não é somente aos mais esforçados, ou não é somente aos que cumprem tudo que a gente espera, mas é a todos. Nós desenhamos um currículo, que é o currículo, ele é essa estratégia para que a gente garanta esse direito de aprendizagem. E o currículo, na verdade, eu acho legal a gente começar dizendo isso, né? Ele é só o resultado de um acordo que a gente está construindo já há anos. Ele é o resultado desse acordo que agora nós pactuamos dentro de uma estratégia que nós chamamos de caravana. Mas é um acordo que a gente está fazendo enquanto rede. E, Du, eu queria começar lendo um texto, que eu estou lendo ele bastante dia, porque agora o pessoal não me deixa mais contar a história do peixe. Eu não sei se você conhece a história do peixe, você que está nos acompanhando, mas eu achei agora uma outra história para não ter mais que contar a história do peixe. E eu queria começar nosso currículo lendo Galeano, mais uma vez, Du. Se está lá na obra O Livro dos Abraços, eu já li ele em algumas lives e gostaria de ler de volta. Chama-se A Burocracia 3, para a gente começar a pensar, está lá na página 62. E ele conta a história de um militar chamado Sisto Martinez. É pequenininho, 3 parágrafos, queria ler para vocês hoje, então, para a gente começar aqui nossa quarta-feira, esquentar e emendar o nosso papo. Sisto Martinez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém sabia por que se montava guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração, os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou, assim era feito e sempre tinha sido feito. E assim continuou, sendo feito até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar os arquivos a fundo. E depois de muito cavocar, soube-se. Fazia 31 anos, 2 meses e 4 dias que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao banquinho que fora recém-pintado para que ninguém sentasse na tinta fresca.
Eu adoro essa história do Galeano, que fala de uma prática que se repete há 30 e poucos anos, sem ninguém saber o porquê que essa prática se repete, para a gente começar trazendo lá atrás uma reflexão sobre a gente começar discutindo educação. Hoje, quando a gente fala de criança fora da escola, para a gente chega a doer. É um absurdo a gente pensar a criança fora da escola, né? Automaticamente, o professor José de Meno Sacristã, ele diz que nós, enquanto sociedade, construímos tão bem a categoria aluno que nós não conseguimos imaginar nenhuma criança que não se encaixe nessa categoria. E essa categoria, ela vem pronta. Inclusive, quando a criança não se encaixa nessa categoria, a gente começa a ter problemas com a criança, não com a categoria. O Sacristã começa fazendo essa denúncia. E não só o professor Gimeno Sacristã, mas a gente pensar a educação, parece que sempre foi assim. Ou que algumas coisas na educação não vão mudar. Primeira coisa, Dulce, que eu acho que era legal da gente trazer nessa manhã, é a gente falar que a educação é uma invenção. Eu adoro começar trazendo isso. Assim. Nós entendemos, enquanto humanidade, enquanto espécie, que se a gente orientar os que chegam, ou nós podemos, enquanto humanos também, enfim, sujeitos, vou usar o conceito sujeitos aqui, na troca com os outros, nós podemos aprender, nos aperfeiçoar, melhorar em algumas coisas, avançar em outras, nos protegermos melhor de outras, nos cuidarmos para evitar outras coisas, e nós podemos planejar o que vai acontecer com a gente daqui a algum tempo. Eu sempre digo isso, uma cadeira, se eu deixar sentadinha aqui fora 10 anos, daqui a 10 anos só vai ter sofrido a ação do tempo. É uma cadeira. Um menino, daqui a 10 anos, pode ser muita coisa, na sua capacidade de refletir sobre o mundo, de promover uma mudança para si, ou daqui a 10 anos ele pode continuar repetindo os mesmos modelos, e é uma possibilidade. Mas nós humanos temos a capacidade de apreender, de olhar para o mundo, de dar sentido, e nós decidimos que algumas coisas que são saberes do mundo, alguns conhecimentos, nós que somos sujeitos da educação, nós nos educamos, e nós nos educamos só na escola, né, Dulce? Nós nos educamos primeiro na nossa relação de vínculo de cuidado. O primeiro processo nosso de educação foi com o nosso cuidador. Pode ter sido a mãe, pode ter sido um irmão mais velho, uma irmã mais velha, pode ter sido uma babá, pode ter sido uma cuidadora externa, pode ter sido a família estendida, às vezes era a avó que cuidava. Nossa primeira relação de educação é com esse sujeito. Nós chegamos no mundo e nós aprendemos a nos expressar, nós conhecemos o nosso corpo, e nós vamos aprendendo a usar o nosso corpo, nós vamos aprendendo a construir o nosso lugar no meio dos outros, aprendendo nessa relação o tempo todo. E nós vamos aprendendo coisas sobre o mundo. Mas em determinado momento da história da humanidade, nós sentamos e decidimos que alguns saberes devem ser compartilhados com todo mundo. Tem saber que é direito que todos saibam aqueles saberes, que são saberes necessários para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, para o autocuidado, saberes que são fundamentais para a gente continuar existindo enquanto humanidade, inclusive para a promoção do direito à vida. Esses saberes que nós sentamos aqui, nós decidimos, é importante a gente falar isso, nós decidimos um dia o que seria um direito de aprendizagem de todo cidadão brasileiro, ou seja, aquilo que é o mínimo que todo mundo tem direito de saber. Lá em língua portuguesa, nós temos os conteúdos mínimos. Um exemplo, nós escolhemos que língua portuguesa é uma disciplina, que nós chamamos, mas é uma ciência, é um pensamento, né? A língua portuguesa, ou mais, vamos pegar o ensino de história, nós decidimos que essas disciplinas vão estar no currículo, que isso é o mínimo da população aprender. E nós decidimos nesse dia que algumas coisas não vai ser o mínimo. E aí começa o grande debate do currículo. O currículo é o documento que vem para dizer como que nós vamos garantir os direitos mínimos de aprendizagem para todo cidadão tamandareense? Ou seja, para todo mundo que está aqui em Almirante Tamandaré, para todo sujeito que passar por aqui. E como que nós vamos fazer para que esse direito de aprendizagem aconteça? Porque é muito mais, né, Dulce, do que eu chegar para você e falar assim, ô Dulce, você tem direito à história. Tá bom? Agora é tchau. E eu vou para minha casa. O direito à aprendizagem tem uma forma da gente adquirir essa aprendizagem. E a forma quando nós pactuamos que alguns direitos são mínimos e que nós vamos garantir que as pessoas tenham acesso a esse direito mínimo num lugar especial. Nós vamos construir um lugar, nós vamos aqui, nos juntar enquanto cidade, o dinheiro do nosso imposto, que é uma parte do nosso salário, que é uma parte da nossa renda, que nós vamos colocar no coletivo, ou seja, todo mês uma parte do nosso coletivo nós vamos colocar no espaço da cidade. Com esse dinheiro nós vamos construir alguns lugares, levantar a parede, ou vamos colocar um terreno, colocar uma sede fixa, não sei, a gente vai discutir isso hoje aqui. E nesse lugar nós vamos dizer, ali, a nossa sociedade, o de Almirante Tamandaré, a nossa cidade vai ter acesso a conhecimentos mínimos para o seu desenvolvimento. Essa é a ideia da promoção.
Essa é a ideia de uma cidade que promove os seus cidadãos a partir dos mesmos direitos de aprendizagem, olhando para as suas especificidades. E aí nós entendemos que para garantir e ter acesso a esses direitos mínimos, cada cidadão tem o seu processo de aprendizagem. A Dulce aprende de um jeito, eu aprendo do outro, mas nós dois vamos aprender os mesmos direitos mínimos. Eu sou muito de ouvir e ficar anotando. Tem gente que aprende de outra maneira. Tem criança que não consegue parar, se concentrar, porque é do seu processo de desenvolvimento. Eu não estou dizendo que nós não vamos trabalhar isso com ela. Mas cada pessoa aprende de um jeito. Veja entre nós, educadores, cada um aprende de um jeito. Tem gente que está penando aqui na live para aprender sentando na frente de um celular, de um computador e ouvindo. As aprendizagens são de diferentes maneiras e os nossos educadores olham para isso. Mas nós construímos um lugar onde nós colocamos e nós decidimos assim, ó, a principal etapa da vida enquanto humanidade é a infância, é a principal etapa. É ali onde nós já vimos alguns dias aqui, a Vitória lá do CEMEI Dona Ruth nos ensinando sobre as janelas de oportunidade. É nessa etapa que a gente tem as janelas de aprendizagem super voltadas para o grande desenvolvimento. Então nós decidimos uma segunda coisa, fora a gente garantir que a cidade vai ter alguns saberes que são mínimos para todos, fora a gente garantir que nós vamos construir um lugar para as pessoas terem acesso a esse saber mínimo, nós decidimos que a principal etapa que nos vai atender é a infância. É a principal, não é a única. Porque nós educamos uma cidade toda, e para educar a infância precisa que a cidade toda esteja conosco. Mas é porque as janelas de oportunidade estão aí, essa é a etapa do desenvolvimento, e nós prioritariamente colocamos as crianças aqui. Mas na história do Brasil, nós descobrimos que muitas pessoas, quando eram crianças, não puderam pisar dentro da escola. Ou quando estudaram, vamos lembrar da nossa época, não era essa escola que discutia direitos de aprendizagem. Era aquela escola que discutia, no mínimo, conteúdo programático, que é uma das coisas que nós vamos discutir daqui a pouquinho aqui. Só que muitas pessoas não puderam pisar na escola. Então, hoje, nós também temos instituições que atendem pessoas que não puderam estar na escola na época para ter acesso àquilo que é direito mínimo. Isso é fundamental para a gente promover a cidadania. Um dos principais agentes de promoção de cidadania no nosso país é a educação. É por meio da educação que eu me constituo como pessoa, que eu conheço aquilo que são saberes da minha comunidade e que, ao mesmo tempo, eu posso contribuir com esse processo coletivo, me cuidar de todos, me desenvolver e a gente construir um projeto que seja bom para todo mundo. Essa é a ideia da educação, essa é a ideia da escola. Só que a pergunta é como que a gente vai fazer isso, né, Dulce? Num município com mais de 117 mil moradores, com mais de 56 unidades educacionais ou num país do tamanho do nosso. Como que a gente organiza esse processo para que o educando que mora lá no Tanguá tenha acesso aos direitos de aprendizagem que os meninos do Graziella também têm, mas a sua maneira, olhando para o seu território e olhando para o seu desenvolvimento? Como que a gente faz isso? A gente faz alguns acordos coletivos. Nós juntamos toda a nossa rede, nós juntamos toda a nossa cidade e nós fazemos alguns acordos. E nós vamos, por exemplo, discutir algumas coisas que para nós é prioridade no processo de educação. Que se para chegar num fim, ou seja, num projeto de sociedade onde todo mundo possa se pronunciar, ser autônomo, né? Autônomo vem de autônomos, autor da norma, para que a criança possa se pronunciar, para que o adulto possa se pronunciar. Para que isso aconteça, a gente senta e organiza um projeto chamado currículo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O currículo diz quais são os direitos mínimos que a cidade tem e como que nós, enquanto rede contratadas, agentes públicos, nós todos que estamos aqui, nós somos agentes públicos. Isso é importantíssimo a gente conversar. Como que nós vamos fazer acontecer esses direitos de aprendizagem na cidade? Ou seja, a junção dos direitos de aprendizagem promove o direito à educação. Então, como que nós vamos fazer esse direito de aprendizagem acontecer de maneira que a gente alcance as metas que a gente tem para a educação enquanto coletivo? Esse é o desafio do currículo. E é por isso, né, Dulce, desculpa fazer essa voltona, mas é por isso que a gente está nessa live hoje, para a gente conversar. Oi, Oi. Oi, voltou, José. Deu uma queda. Voltou, pessoal. O currículo, ele é esse documento, então hoje a nossa discussão, a Dulce hoje me fez uma provocação, porque todas as quartas-feiras, a Dulce vai trazer aqui pra gente alguns dos elementos do currículo. E essa primeira live a gente quer dizer quais são esses elementos e como que a gente construiu esses elementos para a gente pensar os direitos de aprendizagem. Esse é o grande debate dessa manhã. Desculpa, Dulce, fazer essa volta, mas eu acho que é bem importante a gente voltar lá no banquinho, dizer que a gente às vezes repete modelo sem saber qual é o projeto que esse modelo se tem, e que agora é hora da gente perguntar que banquinho que a gente vai ficar guardando, o que a gente vai fazer, se o que nós estamos fazendo há ano, que inclusive que nós temos dedicado o nosso precioso tempo, tem atingido o objetivo que nós,
enquanto cidade pactuamos ou não. E é sobre isso que a gente quer discutir hoje um pouquinho, né, Du? Sim, José. E quando você fala que educação é uma invenção, né, que você colocou essa frase muito forte, eu volto nela, José, para dizer realmente que tudo isso que está acontecendo é uma grande invenção, mas essa invenção é uma invenção muito planejada, é uma invenção muito fundamentada, né? É uma invenção que perpassa pelo olhar humanizador dos sujeitos, né? E nesse processo de invenção, né, construir essa educação no sentido de que essa invenção seja coletiva, não tem como não dizer, né, José, que o nosso currículo vai ser aquele currículo que vai quebrar esse banquinho. Vai ser o currículo que vai dizer assim: não precisa de soldadinho do lado de cada profissional. Não precisa disso, né? É um currículo que vai fazer de proposições diversas, tanto é que nós teremos 14 cadernos. Então, serão muitas possibilidades de reflexão por parte de cada profissional que está lá no chão da escola e do CEMEI. E daí, quando o José fala da questão do banquinho, não precisa, né? O oficial cuidando daquele soldado, né? Dizendo, cuide desse banquinho. O banquinho, ele não tem que existir nesse currículo. Por quê? Porque na educação, as relações, elas se constroem, elas se dão através da confiança de um sujeito para o outro, né? Na educação, a relação se dá através do diálogo, através de propostas coletivas. Então, nós não precisamos do oficial cuidando da gente. Por quê? Nós vamos ter um currículo, né, José, que vai dimensionar uma diversidade de possibilidades e de olhares para cada profissional. Por isso que terão vários cadernos que irão nortear cada professor, a cada sujeito da educação, inclusive a cidade e as famílias. Pensem vocês a importância dessa integração. Então, que a gente consiga, né, como disse o José, o currículo seria uma estratégia para que a gente possa conduzir esse caminho da educação aqui em Almirante Tamandaré, mas que essa condução, ela se dê de forma coletiva, que ela se dê no diálogo, e como prova disso, nós viemos de um processo de coletivos, que foi a caravana, né, José? Através do programa Caravana da Educação, nós estamos fazendo essa educação ser permeada através de escutas, né? Do diálogo propriamente. Então, não tem como não falar da caravana que está dando subsídios aí para todos os grupos de trabalho, né, José? É isso, Dulce, falar que a caravana é essa estratégia para a gente construir esse modelo de relação coletivamente. Eu acho muito bom, Dulce, quando você traz isso, né? Que a educação, ela acontece na relação. Então, a nossa meta, a educação acontece no dia a dia, quando eu estou com a criança, quando eu estou com a família, quando eu estou com o educando da EJA, quando eu estou com o meu coordenador, com o meu gestor, quando eu estou no conselho. Quando a gente está aqui conversando, a gente está construindo relação. Sim. E está se educando, está pensando o mundo, está refletindo. Na escola e no CEMEI, isso é sistematizado. Essas reflexões, essas aprendizagens, essas sacadas, elas não acontecem, claro que acontece muito de maneira espontânea. Muito. Muitas aprendizagens são espontâneas, mas muito é um trabalho também sistematizado para que essas aprendizagens aconteçam lá dentro. Né? Diferente da casa, que as aprendizagens acontecem muito no espontâneo, se não for mediado, e é isso que a gente está fazendo na pandemia, mediando as aprendizagens em casa. O trabalho do educador é um processo que não é mediado. Então, o currículo, né, Dulce, ele não vem como um documento oficial. Quando a gente fala da relação e você faz esse reforço, ele não vem como um documento para dizer o que o professor tem que fazer. Ele não vem como um documento para dizer o que a família tem que fazer. Ele não é uma lista de regra. Ele não é uma lista de norma. Ele é um conjunto de princípios que nós decidimos coletivamente na caravana que nós vamos seguir em alguns momentos. Então, por exemplo, quando nós formos fazer uma avaliação de um educando, que princípios que nós vamos ter ao avaliar um educando, enquanto rede? Eu, professor Jussier, aqui na minha escola, a Dulce, professora lá na escola dela, a Rosângela lá no Tanguá, a professora Thelma lá no São João Batista, né, lá no CEMEI Otacília, lá no CEMEI Dona Ruth, nós vamos ter os mesmos princípios para pensar a avaliação. E aí nós vamos desenvolver as nossas estratégias metodológicas, pedagógicas, que nós somos autônomos para isso. Mas o currículo diz quais são os princípios mínimos. Quando eu vou pensar, por exemplo, espaços de aprendizagem. O que é o mínimo para a gente ter um espaço de aprendizagem para um bebê? Né? Uma criança que está nessa etapa do desenvolvimento dos 6 meses a 1 ano e 6 meses.
que tem que ter nesse espaço? Minimamente, nós vamos acordar isso dentro do currículo. Mas o currículo não vem como uma construção de regras, ele vem como um acordo de princípios. E por que eu gosto de falar dessa ideia que a Dulce traz? De um acordo, de um pacto, de uma relação. Porque nós vamos ter que ter consciência de que aquilo que está ali não é que alguém vai nos obrigar a fazer, mas eu assumi um compromisso quando a gente está aqui enquanto servidor público de cumprir esses princípios que coletivamente a gente está pactuando. A caravana é essa estratégia que a gente construiu para ouvir os professores, para ouvir os servidores em geral da unidade, as famílias, as crianças, a comunidade organizada, a comunidade em geral. Toda a cidade está podendo decidir junto com a gente para onde a educação vai. Né? Tem coisa que não é com a comunidade que a gente vai discutir, é aqui dentro da escola, com os nossos educadores e quem trabalha. Mas há algo que nós temos que discutir com toda a cidade. Para que educação que o Almirante Tamandaré está caminhando? O que nós, enquanto cidade, vamos educar? Porque daí não é mais só a escola. O currículo diz respeito à cidade inteira. Ele é um documento de extrema importância. É a família assumindo alguns princípios junto com a gente, é a comunidade, é a prefeitura, é a unidade educacional, sou eu, professor, é todo o coletivo assumindo esses acordos com a gente. E Du, quando eu falei de educação é uma invenção, eu gosto muito de trazer isso. A sala de aula, como ela é montada hoje, ela é uma invenção. Né? Por exemplo, a figura do professor na frente da sala é uma herança de Comênio, século XV, século XVI. Quando ele fala que o professor tem que ficar na frente da sala, ele traz uma base de pensamento muito doida na época, super aceitável, de que o professor era o sol do conhecimento e que ele transmitia o conhecimento a todos, então ele precisa ficar num lugar que ele irradie a todos, e uma forma de fazer isso é colocar o professor no centro. A gente inventa uma forma de fazer sala de aula com base num pensamento sobre aprendizagem. Vamos pegar outro pensamento sobre aprendizagem que inventa a escola pública? Quando a ditadura militar é implantada no Brasil, nós mudamos aquilo que nós chamamos de conhecimento mínimo da população. Então, se antes a gente tinha o saber científico pensado na universalidade, nós ganhamos algumas especificidades e nós construímos um currículo brasileiro daquilo que é o mínimo para o cidadão aprender, baseado em coisas muito básicas, em português e matemática, que é uma luta que a gente vai ter até hoje. Como se toda a aprendizagem humana do desenvolvimento se baseasse só em português e matemática. Há pouco tempo, a gente teve um colega que ocupou o lugar que eu ocupo de secretário aqui em Almirante Tamandaré. E esse secretário ele vai a público e ele diz assim: aqui em Almirante Tamandaré as crianças precisam saber as 4 operações e ler para pegar ônibus. Isto é o suficiente. Essa foi uma fala pública. Nós temos essa fala aqui na secretaria, registrada, essa fala. Só que você percebe que essa fala diz respeito a uma prática curricular que organiza minha prática na sala de aula, organiza meu planejamento, organiza meu tempo de rotina, como que eu vou organizar minha sala de aula, o que eu vou avaliar, o que vai ser considerado conhecimento relevante na minha avaliação, né? O que eu vou considerar como um direito de aprendizagem foi uma construção desses tempos e dessas épocas. Um exemplo de uma invenção da escola é a escola com carteira uma atrás da outra. Quando que entra a carteira uma atrás da outra? Quando a gente começa na expansão do ensino, não na crença de que a educação é para a emancipação do homem, vou chamar assim, ou para o desenvolvimento humano. Não. A educação é para formar gente para o mercado de trabalho. E já que nós vamos formar pessoas para a fábrica, que era o modelo industrial do século passado, já não é mais nem desse modelo, a gente coloca as crianças desde cedo para ter o seu corpo treinado para trabalhar na fábrica. Quem faz essa denúncia não sou eu, não é a Dulce, é Michel Foucault. Foucault fala que nós construímos na escola dispositivos de poder para que a gente controle o corpo das crianças, formando elas para o trabalho que é futuro. Então, um exemplo, sentar em fileiras é uma forma de organizar as crianças para trabalhar em linha de produção. Colocar o sino na escola vem depois da fábrica, porque na fábrica, quando tocava o sino, era hora de o trabalhador entender que acabou o seu tempo de descanso e ele precisa voltar para as atividades. Vocês percebem que a gente pegou vários elementos inventados fora e trouxe para a escola numa perspectiva de educação. É isso que a gente diz que a educação ela é inventada. Até hoje, Dulce, 2020, tem gente querendo inventar a educação. Vamos pegar a pandemia. As empresas de tecnologia, as empresas que lucram com a tecnologia, com os movimentos digital, estão tensionando a educação para que ela vire totalmente o que a gente chama de educação híbrida. Meio período na unidade, meio período em casa, chamando isso de potencialidade de futuro. O foco final não é a aprendizagem dessas empresas. Quando essas empresas montam um conselho, vão a público e dizem que esse é o futuro da educação, essas empresas têm por foco o lucro. E não só elas, como grandes empresas de iniciativa privada lançaram grandes invenções para a educação para vender seus pacotes, vender seus sistemas, vender suas formações continuadas, e não trouxe em questão para que educação que isso estava trazendo. Ou seja, inventou uma educação, e essa educação tem uma finalidade, que quem decidiu são esses grupos. Eu trago aqui também a Base Nacional
Nacional, a BNCC, não deixa de ser esse campo de disputa. Tiveram várias pessoas por trás da base decidindo o que nós vamos ensinar ou não às crianças do nosso país. A base teve movimentos de empresas privadas, movimentos que estão aí financiando a educação, inclusive fora do Brasil, transformando a educação em commodity, em negócio, e ela negocia o que é direito de cada um aprender e o que cada um pode aprender em cada tempo. O currículo traz isso. E, Du, por que eu estou fazendo essa falona imensa aqui, né? Por que eu estou trazendo esse grande debate? Nos últimos anos, a lógica do poder financeiro, do mercado financeiro, daquilo que a gente chama da lógica do capital, que é o que move o grande sistema financeiro mundial, tem organizado e entrado em várias esferas da vida. Né? Relações, por exemplo, com uma declaração de amor, para muitas pessoas é baseada numa relação de troca de consumo de presente. Né? Uma relação de afeto, ou então a mercantilização dos nossos desejos, do nosso bem-estar. Muita gente não fica bem se não ter determinado produto. Você não é mulher se você não passar determinado produto no cabelo. Você não é homem se você não fizer... Então, essa política que nós temos do mercado financeiro, que entrou em todas as esferas da vida, também entrou na educação. O mercado financeiro, ao entrar e ver a educação, não vê a educação como um direito para o desenvolvimento, mas transforma a educação, ao invés de direito, num serviço. Num serviço que é pensado nas lógicas de mercado. E aí a gente não vai mais gerir a educação enquanto um direito. A gente vai gerir a educação enquanto um serviço que se presta no mercado. Assim como eu compro caneca, eu presto educação. Então, se utilizou durante muito tempo, para gerir a educação, a lógica do mercado. A lógica das metas do mercado, as lógicas do qual era o foco do mercado. Né? A gente pensa a educação numa lógica de dar valor econômico ou não dar valor econômico, que custe menos. Né? A gente trouxe esses temas todos, e isso transformou o professor, esse modelo de educação do mercado financeiro, transforma o professor, constrói o professor, inventa um professor na sala de aula. Porque ele diz o que você, educador, vai ter que praticar no dia a dia, ele diz o que você faz e o que você não faz. Vou dar um exemplo. Para os grandes serviços de tecnologia que estão sendo vendidos agora como grandes estratégias, a aprendizagem é só a transmissão de conhecimento. Então interessa que o menino tenha acesso aos conteúdos. E isso foi o que a gente fez durante muito tempo, né, Dulce? A gente pensava currículo como conteúdo que o menino tem direito. Porém, nós todos que estamos aqui, ou os educadores que estão aqui, que estudaram os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, sabem que para um menino ser educado, que para uma criança receber o direito à educação é muito mais do que o conteúdo programático. O conteúdo é o foco, pelo qual nós articulamos um monte de coisa para o direito à aprendizagem e aquele conteúdo acontecer. Organizamos sala, organizamos rotina, fazemos vínculo, fazemos avaliação, mediamos o nosso processo. A gente trabalha dentro disso tudo, as transições de um espaço para o outro, a organização do nosso tempo. É muito mais do que a atividade, o conteúdo se insere dentro de um contexto de educação. É um direito o menino ter aquele conteúdo, mas o direito de aprendizagem acontece com este conteúdo relacionado com o contexto ao qual esse menino está, e ele acontece também relacionado com o educador, que é o sujeito nesse processo. O professor, o educador, a merendeira, profissional da limpeza, coordenador, secretário, é a gente nesse processo também. Não tem como educar sem o professor, não tem como educar. Então, essa construção do currículo também, quando a gente traz esse grande debate, é para a gente perguntar assim, para que educação que a gente está formando? O que nós entendemos como conteúdos mínimos que toda criança ou todo educando de Almirante Tamandaré tem direito a saber? E, ao mesmo tempo, a que lógica que a gente está atendendo quando a gente organiza espaços, quando a gente organiza rotinas, quando a gente organiza tempos? Porque, às vezes, Dulce, a gente está guardando o banquinho que a gente nem sabe para que está fazendo. Guardando o banquinho. Né? Verdade, José. E quando você coloca, né, todas essas questões que você está colocando, me vem uma palavra na mente, que é a desconstrução, né, José? O quanto nós, profissionais da educação, precisamos nos rever e nos desconstruirmos, né? A gente precisa quebrar paradigmas de coisas que estão enraizadas dentro da gente e que faz parte da nossa evolução humana, não é verdade? Então, quando você fala, por exemplo, o que era a escola lá no período da Revolução Industrial, não é a escola de 2020. Né? O sujeito daquele contexto histórico era outro. Hoje, os nossos educandos são bebês. Observem, gente, quando vocês percebem que quando um bebê está no colo, um bebê de 4, 5 meses, ele está com a coluninha reta, né, ereto ali no colo da mãe, olhando para o mundo no seu radar de 360 graus. Essa criança, esse bebê, não fazia isso lá na época, por exemplo, da Revolução Industrial. As crianças eram enfaixadinhas.
Então, hoje o nosso currículo vem para olhar esse bebê que está lá no berçário, por exemplo, que ele já se constitui como sujeito. Ele já é um ser em potencial, né? Um ser que está ali para totalmente aberto, com as janelinhas das possibilidades abertas, para que ele consiga ver diversas possibilidades que o mundo apresenta para ele. Então, diante de tudo isso que você foi pontuando, me vem a palavra realmente desconstruir, José. E como é bom a gente desconstruir. Eu vejo que isso enriquece a gente enquanto profissional a cada momento. E isso a gente está percebendo na rede, esse grande movimento de desconstrução, de quebra de paradigmas, de abraçar novas possibilidades. O olhar da rede está se voltando para o educando, no sentido de percebê-lo como um sujeito que tem uma potência gigantesca, né? Então, a palavra desconstruir nesse processo, assim, me vem de forma muito forte, José. Edu, eu gosto quando você traz a ideia da desconstrução e aí trazer para todo mundo um acalmar, né? Desconstruir não é que eu vou mudar toda a minha prática, mas é eu ter consciência da onde vêm as origens da minha prática. Então, por exemplo, quando a gente questiona a unidade educacional o tempo todo e a gente olha para ela, é pensar esse espaço que tudo que está aqui dentro foi inventado. E que nós podemos, enquanto humanos, pensar isso. E aí, Edu, eu gosto muito dessa tua reflexão quando você fala da expectativa do sujeito da Revolução Industrial e agora. Né? Hoje, o nosso desafio enquanto sociedade são sujeitos críticos, pensantes, que tomam iniciativa. Né? Hoje, quando você vai, por exemplo, até na questão do emprego, não é o foco principal da educação o trabalho, mas nós educamos para o mundo do trabalho, não dá para fugir disso. O mercado de trabalho busca um outro perfil de profissional que não é mais aquele que só recebe ordem, silencia, que não sabe agir sem ninguém mandar. Né, que é aquele que fica esperando um comando, que é aquele que não sabe trabalhar em grupo. Hoje até o mercado mudou, mas fora isso, as nossas pesquisas sobre o desenvolvimento mudou. O que nós sabíamos há 10 anos atrás sobre desenvolvimento da criança, do cérebro, da neurociência, hoje já mudou muito. O que nós pensávamos de educação há 5 anos atrás, vamos falar nós, né, Dulce, em 2017, Sim. Vamos falar gente que caminha junto, o quanto que a gente mudou até hoje. Então, o currículo, ele tem que acompanhar esse processo e entender que escola, CMEI ou a unidade que a gente for construir, o nome que a gente for dar, é um espaço construído para a gente refletir sobre e pensar sobre. Eu penso, por exemplo, a questão da educação especial. Né, o quanto que a gente construiu com a educação especial e ainda está construindo. Quando a gente luta pela inclusão total da criança na sala de aula, na unidade educacional, garantindo o seu desenvolvimento, é um projeto de sociedade, porque na sociedade, a pessoa que tem alguma deficiência, alguma questão no seu processo de desenvolvimento, ela está inserida o tempo todo, ela está conosco o tempo todo. Era a escola que fazia essa separação. E lembrando disso, essa invenção escola também inventa a vida lá fora, porque é na escola, no CMEI, dessa invenção que a gente faz, que a gente aprende a conviver. A gente aprende o coletivo. Então, quando a gente decidiu falar de um currículo, a gente decidiu fazer o seguinte aqui em Almirante Tamandaré. Eu lembro das nossas primeiras conversas ainda com a Dulce. A Dulce foi a primeira pessoa que eu falei de currículo aqui em Almirante Tamandaré, quando eu assumi a gestão, né, Du? Não é à toa que é a nossa coordenadora até hoje. A gente decidiu não deixar isso silenciado. Não adiantava a gente construir uma matriz de saberes, ou seja, só uma lista de conteúdos, sem a gente discutir todas as nossas práticas do dia a dia na nossa unidade. Se o que nos caracteriza como educadores públicos, né, da escola pública, do CMEI, o que me caracteriza um professor, e vou pegar bem mais específico agora, em Almirante Tamandaré a gente tem a defesa do professor pedagogo. O que me caracteriza um pedagogo é essa intencionalidade, é essa capacidade da gente refletir sobre tudo que a gente está fazendo. E a intencionalidade não é só no conteúdo, é em toda a prática que a gente faz dentro da nossa unidade, porque toda essa prática educa. Se nós aprendemos o tempo todo, toda essa prática tem que estar no currículo. E aí não valeria mais a pena, né, Du, a gente fazer uma lista de garantias de conteúdo dos nossos educandos, sem ter noção, gente, e aí seria muita inocência dar uma lista de conteúdos, entendendo que eles acontecem num contexto. E que esse contexto precisa de mediação. Quando a gente fala dos campos de experiência da educação infantil, que é um dos conceitos que eu mais gosto na base, é lembrar que construir um campo de experiência precisa mediação de vários elementos. É tempo, é espaço, é vínculo, é singularidade, é a relação da família, a relação com o território, é a avaliação, é a transição, é o espaço, é o tempo, é o circuito, a gestão da educação como um todo, é pensar a educação integral, é estar atendendo o que está na legislação. Então, isso tudo o professor é convocado, gente. Para quem não acompanha o processo de um educador montando uma aula, você tem que entender assim, o professor, quando ele prepara uma aula, ele tem que pensar em vários elementos. Ele não pega só lá língua portuguesa, dígrafos, que nem é mais um conteúdo dígrafo. Na minha época, imagina, a língua portuguesa era tão esquartejada que eu tinha uma disciplina, um conteúdo chamado dígrafo, que eu tinha que vencer para passar de ano os dígrafos, né? Mas, enfim,
todo esse conhecimento que o professor vai trabalhar para ele preparar uma aula, ele pensa em várias coisas. Ele pensa no tempo que ele tem. Então ele tem que pensar, olhando para os educandos, a singularidade de cada um. Esse educador tem que planejar uma aula pensando nessa singularidade, organizando o tempo, organizando espaço, organizando os recursos que ele vai utilizar. É muito trabalho para ser pensado em prática. E na nossa formação de educação no Brasil, esse grande contexto muitas vezes fica fora do debate na formação da pedagogia ou na formação das outras ciências de licenciatura. Por isso que o currículo também vem falar sobre isso. E aí, Du, né, eu queria já avançar para aquilo que é o alvo da live nos 40 minutos, porque a gente foi convocado. A gente decidiu pensar hoje, em Almirante Tamandaré, no nosso caderno, no nosso currículo, quer dizer, trazer todos esses elementos para dentro do currículo. Quando a gente foi para a caravana de educação, nós começamos lá na Bortolo Lovato, em Tranqueira. Quando a gente saiu da primeira reunião, discuta com os professores, eu já juntei com a Dulce, nós falamos, Dulce, tem um monte de coisa aqui que a gente precisa escrever no currículo. E na época, a nossa crise era, como que a gente vai escrever isso? Vai ser um caderno só? Vai ser um livro? Nós vamos fazer vídeo? Como que nós vamos fazer isso? Dulce, muito sábia no seu processo, ela trouxe a ideia do caderno. Porque o caderno é um lugar de afeto para a gente na educação, e aí a gente quer trazer o caderno também já num outro lugar. O caderno é um lugar onde a gente copia as coisas, para não esquecer, né? Hoje em dia a gente tem memória externa, graças a Deus o caderno é uma memória externa também. É um lugar onde a gente anota as coisas para não esquecer, mas é um lugar onde eu registro as minhas aprendizagens. Eu não copio aleatoriamente, eu registro as coisas como a mais da minha memória, mas é um lugar onde eu registro tudo que eu soube, tudo que eu aprendi, para quando eu precisar eu vou lá no caderno. Antigamente a gente passava às vezes o dia inteiro copiando no caderno e tudo que a gente copiava no final do dia, se você perguntasse, a gente nem sabia. Mas eu copiei o caderno todo, a professora estava feliz, eu tirava a nota. Hoje a nossa compreensão de caderno é outra. O caderno é o lugar onde a gente registra tudo que a gente soube sobre aquele assunto, sobre aquele tema, ou sobre aquele ano. O currículo a gente quer organizar ele em 14 cadernos nessa expectativa. Da gente registrar em 14 cadernos tudo que nós vamos discutir sobre esses temas que nós temos entendido até aqui, que são importantíssimos para a educação. E é importante dizer, esses temas não fui eu que sentei um dia e criei aqui, não foi a Dulce, foi a partir das escutas dos territórios e das caravanas que a Secretaria de Educação juntou todos os servidores lá no auditório e nós trouxemos tudo que tinha que estar no currículo, aglutinamos em conjuntos, né, em bloquinhos. Ó, isso aqui tem que estar nesse caderno, isso tem que estar nesse... E contou com a ajuda de todos que estavam lá nesse dia. Isso nós submetemos às unidades educacionais, todas as escolas olharam os cadernos. Nesse movimento teve proposição de novos cadernos, e a gente já aderiu a essa proposição, e a gente vai construir, a princípio, né, são 19 cadernos ao todo, mas são 14, a gente fala, porque um compêndio de cadernos são 6, mas são 20, então, ao todo agora, né, o caderno do campo de singularidade são 20 cadernos. Currículos, vai ser um currículo gigantesco, são 20 cadernos, na perspectiva de que você vai ter temas organizados que você teve uma dúvida do seu processo, ou você quer saber qual é a orientação da rede, você corre no currículo e vê quais os princípios que nós já discutimos coletivamente enquanto cidade. E nós nós secretaria, nós professores, nós na escola, nós com as crianças, nós com a família, com o comerciante, com a rede política, com a rede de sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, com as instituições de referência, com a universidade. O que nós discutimos e acordamos vai estar lá registrado no currículo e a qualquer tempo você, educador, vai poder revisitar esse material e a nossa prática, a partir disso, se aperfeiçoa. Porque a gente vai estar, de maneira uníssona, trabalhando nos mesmos princípios e garantindo que a educação caminhe por 10 anos, se revendo. Inclusive o currículo traz como que nós vamos rever isso de tempos em tempos, acho que de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, temos que sentar para rever o currículo, não dá para esperar só 2030, né? Mas a gente vai de tempo em tempo, sentando e revendo isso tudo e entendendo os nossos acordos de acordo com o tempo que a gente tem. Então, a construção do nosso currículo parte desse princípio, de que uma cidade pode ser pensada coletivamente, de que nós podemos educar para isso, e que para educar para isso nós temos que olhar vários elementos. Exatamente, né, Jussi? O currículo ele vai trazer reflexões, né, Jussi? Ele não vai trazer as regras, né? Não vai existir regra no currículo. Por quê? Isso. Porque quando se trata de trabalhar com a educação, não existe uma regra fechada. A educação, ela se constrói ali, no momento do diálogo com as pessoas, né? Então, no momento que eu estou aqui com o Jussi, nós estamos produzindo aqui uma educação, estamos num diálogo. Se tivermos uma turma de 25 educandos, nós estamos produzindo conhecimento aqui com esses educandos. A educação, ela se dá nesse processo de diálogo. Então, como o currículo não vai ter regras, e sim princípios norteadores, como disse o Jussi, ele é um documento extremamente reflexivo. Então, ele não tem a função de transmitir conhecimento, muito pelo contrário. Então, eu, enquanto professora, ao pegar os cadernos,
eu vou ser indagada, né? Existem reflexões e vai fazer com que cada profissional da educação se sinta questionado, refletido em torno daquilo que está sendo proposto, né? Então, é um processo de mediação propriamente. E quando o Jussier fala que o currículo tem a validade, digamos, para 10 anos, eu acho muito prudente que a cada 2 anos, 3 anos, realmente a gente pare para ver como que está sendo esse documento na prática da rede, né? Porque daí nós já vamos ter subsídios daqui a 3 anos, por exemplo, para indagar alguns pontos e conseguir contemplar outros pontos que talvez não foram contemplados, né, Jussier? Então, eu vejo como muito importante. E quando a gente fala de regras, gente, assim como a gente fala do planejamento, que o planejamento do professor não é fechado, o planejamento do professor não tem que ser essa elaboração fechada, né? Ontem, numa das caravanas, né, Jussier, a gente escutou uma professora falando e que realmente vai ilustrar isso que nós estamos falando, né? Ela falou o seguinte, em poucas palavras, mas foi perfeito o que ela disse. Ela fala, nós planejamos a aula para o dia seguinte, né? Nós temos um planejamento. Porém, tem momentos que nós temos que esquecer um pouquinho aquele planejamento na nossa rodinha de conversa e se encaminhar para um outro viés. Por quê? Porque a criança trouxe uma demanda que não estava proposto no planejamento dela. Então, o nosso currículo, ele traz esse olhar de abertura, né? Esse olhar de reflexão enquanto professor, enquanto educador que somos, para realmente ver o movimento da criança naquele cotidiano, né? E respeitá-la nas suas manifestações. E aí está a educação integral, né, José? Que aponta para a gente uma série de possibilidades e olhares. Então, o currículo é um documento extremamente aberto, que vai realmente gerar muitas e muitas reflexões. Assim, eu acho que isso é muito, muito grandioso. Não precisamos ter regras, né, José? Se somos profissionais de educação, estamos ali no processo de mediação, não existe nada fechado, né? É isso, Du. Eu gosto muito de pensar isso do currículo como lugar do encontro, né? O currículo é o lugar onde eu me encontro com essa temática. A Camila coloca aqui nos comentários que o currículo é a nossa identidade. Eu até procurei minha identidade aqui, minha carteira de identidade, para a gente falar sobre isso. E ele fala sobre isso, ele fala sobre essa possibilidade da gente se construir nesse processo também, da gente se fazer nesse processo, da gente dialogar, de entender para onde que a cidade está construindo, está caminhando, ao mesmo tempo que o currículo ele é uma carta de princípios, então nós, enquanto rede, pactuamos esses princípios, e nós, ao estarmos na rede, nós assumimos esses compromissos com esses princípios, né? Isso é um princípio pactuado coletivamente, e é legal, né, de trazer essa diversidade para dentro do currículo, para um diálogo, porque é essa diversidade que vai garantir com que eu, educador, consiga me encontrar na minha prática, no cotidiano da unidade, sair das respostas, reflexões, para que eu mesmo consiga encontrar as possibilidades que eu preciso para o meu cotidiano de trabalho. E, ao mesmo tempo, para a cidade conhecer e ficar claro quem nós somos, enquanto educação, e a que nós educamos, a que nós viemos, a que nós estamos aqui. Por que todo mês a prefeitura coloca mais de 3 milhões de reais na nossa folha de pagamento? A cidade vai saber, porque nós seguimos este documento, né? Esse documento nos organiza enquanto prática, enquanto vivência, enquanto vida, mas ao mesmo tempo, e o fundamental, enquanto sociedade. Para além de eu ser educador e seguir o currículo vai dizer aonde por aqui, Almirante Tamandaré, a gente está construindo. Então isso é fundamental da gente ter a participação de todo mundo nesse movimento e mais, né, Dulce? Lembrando, o debate do currículo é novo no Brasil. Outros países, como é o caso da Espanha ou da França, já tem uma discussão de currículo há muito tempo. O Brasil ainda está caminhando para um debate de implantação da base, a gente ainda não tem a base implantada, a gente não pode ser inocente de falar que o Brasil implantou a base, isso é um processo de anos, a implantação é muito mais do que a gente fazer o que está escrito ali, é muito mais do que isso, né? Mas a gente tem um debate muito recente, é por isso que eu, educador, antes eu me formava, eu entrava na sala, eu podia entender que eu, mesmo sendo servidor público, eu fazia do meu jeito, a Dulce fazia do jeito dela. Não é que vai ter um jeito certo para todo mundo fazer, não é isso. Mas nós vamos seguir os mesmos princípios. Eu, do meu jeito, eu vou seguir um princípio. Porque ano que vem, o educando que está comigo no primeiro ano vai para a Dulce no segundo. E esse menino vem de uma linha de educação, vem de um pensamento de educação. E de uma linha que se cruza, que sobe, que desce, é uma linha, né? Não é uma linha reta, não é uma questão progressiva. Mas o menino encontra a mesma condição do espaço de aprendizagem pensada dentro de um currículo. Isso é fundamental. Às vezes o educando sai lá da escola do Tanguá e muda para uma escola da Cachoeira, ele encontra outro cenário.
E é outro cenário de aprendizagem, mas os princípios que a gente pensa educação, que a gente constrói sociedade, que a gente constrói um projeto de equidade, estes são os mesmos e vão estar desenhados no currículo. O PPP é o documento que eu, na minha unidade, vou garantir as especificidades do meu local. Aí não vai ter outra escola com PPP igual ao meu. Porém, nós, com o nosso PPP, seguimos o mesmo princípio, seguimos a base, referencial curricular, e agora, um currículo de Almirante Tamandaré, que é o que vem despontando, vai ser um currículo referência do próximo tempo. E eu falo isso não é porque eu sou secretário, porque a Dulce está comigo. Porque a gente está participando de alguns GTs já em universidades de currículo, e o que a gente está construindo em Almirante Tamandaré coletivamente é um exemplo para a gente pensar a educação do país. Assim. Outros países já fizeram o que o Almirante está fazendo agora. E a gente está fazendo isso numa sensação de muita humildade e de construção coletiva, porque a nossa intenção maior é que o currículo cresça dentro da gente. O currículo tem que ser encarnado. Vou usar agora um termo. Nós temos que encarnar o currículo, nós temos que incorporar o currículo. A nossa unidade, a gente tem que ver o currículo na nossa unidade, porque são princípios que nós discutimos com a comunidade. Porque são princípios que a cidade vive, que a cidade se vê, que as crianças foram ouvidas, as crianças vão se ver nesse currículo. Então é importante que a gente encarne esses processos também aqui dentro. Vamos falar dos cadernos, Du, então? Vamos. Eu não sei se eu te cortei, amiga, você ia comentar alguma coisa? Não, que eu me empolgo quando eu só ia disso. complementar, você, que esse currículo, ele traz a ética, né, como nosso norte, né? Ele traz, dentro desses princípios, a lapidação do ser humano, eu diria, né? Porque, assim, tudo que está sendo proposto lá, com a contribuição de cada participante dos cadernos, traz princípios orientadores que nos conduzem realmente para uma ética, assim, digna, sabe? Então, dentro desse processo, dentro dessa visão, a gente acredita que nós estamos construindo uma educação para nos lapidarmos enquanto educadores que somos. E fazer cada sujeito se auto-rever, né? A sua própria autoavaliação. E nada como a gente se olhar para dentro da gente, para a gente se conduzir e ir avançando na nossa prática pedagógica, né? E como diz Paulo Freire, né, a relação teoria e prática, né, que a gente consiga conduzir essas duas instâncias que são perfeitas e se integram de maneira harmoniosa, né? Então, para que eu seja um educador que consiga ir me lapidando, que eu traga a prática e a luz, que eu traga a teoria, né? A teoria é a luz para a nossa prática. E dentro desse viés, né, Jussi, a gente percebe a inovação desse currículo. Então, nós estamos fazendo uma invenção muito grande nesse processo educacional. E a gente convida todos para que quem ainda não faz parte de algum grupo de trabalho, né, Jussi, de algum caderno, que se sinta muito à vontade para nos procurar e se inserir. E nós estamos nos debates ainda, o currículo está em processo de debate e de processo de escrita já. Então, fica aí o convite para todos que tenham esse interesse, né, de nos procurar, que cada profissional que adentra é uma alegria para nós. Isso. E, Du, lembrando, né, que o currículo a gente vai executar ele amanhã, né, Du? Então, quanto mais a gente participar da construção, mais a gente se apropria desse documento, mais a gente pode dialogar sobre ele, decidir também coletivamente, né, Dulce? Eu acho que é isso. É a intenção dessa live hoje, educadores da nossa rede, funcionário da alimentação, da limpeza, secretaria, enfim, não importa onde você está na rede, ou se você só está acompanhando, mora em Tamandaré, não tem vínculo nenhum e quer participar do currículo, você é muito bem-vindo. A nossa intenção é que nós construímos grupos de trabalho, então nós temos hoje, ao todo, são 20 grupos de trabalho constituídos, um pouquinho mais ainda, tem os grupos extraordinários que vão sendo criados no meio do caminho, e esses grupos estão discutindo algumas temáticas para o novo currículo. Você, educador, pode, se quiser, entrar nesse grupo de debate, você pode participar desse grupo de trabalho, eles estão tendo reuniões semanais, uma reunião por semana, tem grupo que se reúne 2 vezes por semana, enfim, cada grupo tem sua auto-organização, e esses grupos estão construindo esses cadernos. Primeiro é o debate, e agora eles estão registrando esses debates. Então, se você quiser fazer parte de algum dos cadernos, procura a tua dupla gestora. Tua dupla gestora pode procurar aqui a diretoria de currículo, a Dulce, ou procura a gente aqui na Secretaria de Educação, que a gente pode ir inserindo você, professor, em algum desses grupos de trabalho, você, merendeiro, porque nos próximos anos, a intenção, até vi aqui a Marcela comentou algo, a Marcela do SEMAI comentou algo aqui nos comentários, que é isso mesmo, a gente fazer coletivo e aberto, para todo mundo participar dessa construção, porque não faz sentido, gente.
Eu sentar com a Dulce aqui numa salinha, fecha a sala, escrevemos, decidimos tudo como que é para ser, chega para você só como ordem. Você só executar uma coisa que você nem sabe de onde nós tiramos. A intenção do currículo é que você participe de toda a construção. Se você na sua unidade quiser se organizar, sua unidade tem bastante gente aí na tua escola ou no teu CMEI, dá para cada pessoa ficar em um GT do currículo e a tua unidade ter representação em todos os cadernos. Vocês vão poder pautar o debate, vocês vão poder decidir junto com a gente para onde que a gente vai construir. E a decisão, gente, de coisas macro, de coisas estratégicas para a cidade toda, como de coisas muito pequenas. Como de, por exemplo, discutir o que tem que ter num planejamento de aula. É isso que nós estamos discutindo no currículo. Nós estamos discutindo o que tem que ter numa avaliação. Nós estamos discutindo como que nós vamos registrar a frequência das crianças, se é de chamada, vai RCO, nós estamos discutindo isso. Como é que nós vamos trabalhar com as famílias? Então você pode participar desse processo, é isso que a gente gostaria de te convidar. São 20 cadernos, posso trazer dos cadernos? Pode, claro. Então, a gente organizou em caderno, mas a gente chama de conjunto de saberes esses cadernos, tá? Então, assim, o primeiro caderno é o caderno dos objetivos da educação. Na caravana da educação, no último encontro que a gente faz com família, professor, com todo mundo, nós pactuamos com a cidade quais são os objetivos da educação que a cidade entende. Fora isso, nós olhamos para a LDB, para a Constituição Federal, para a Lei Orgânica e para a Lei Orgânica do Estado do Paraná. Mas nós chamamos a cidade toda para discutir assim, ó, para que nós vamos educar agora? A Almirante Tamandaré vai educar para que tipo de cidade, para que pensamento? Olhando isso que a cidade traz, nós desmembramos então, ok, se nós vamos formar, vamos pensar numa ideia de formação, né, não da forma, mas numa ideia de um percurso formativo para o nosso sujeito, que chegue neste modelo de sociedade, algumas coisas esse sujeito tem que aprender que nós temos que olhar. Então, o currículo monta mais ou menos o que esses objetivos trazem. Vou dar um exemplo. As famílias trazem muito a ideia de crianças que participem, que se envolvam, que tomem iniciativa, que a escola e o CMEI, que a educação seja um lugar para potencializar a iniciativa dos educandos. Olha, essa fala que as famílias pactuaram na caravana nos fala de uma forma de organizar a nossa prática de sala de aula. Né? Então, assim, não dá para ter uma turma participativa se as atividades que a gente faz a criança não pode conversar. Então, isso organizou alguma coisa nos cadernos. O primeiro caderno é esse caderno que a gente traz o pacto da cidade toda em torno do que nós vamos querer para a educação. O primeiro caderno é um caderno que diz qual é o objetivo da educação de Almirante Tamandaré. Em Almirante Tamandaré, nós educamos para este projeto. É o primeiro caderno. O segundo caderno, ele traz toda a legislação da educação. Nós somos servidores públicos e nós seguimos e respondemos por aquilo que está na lei. Mesmo eu sendo professor e tendo autonomia, minha autonomia, eu sou autor da norma dentro daquilo que é possível que a lei me traz. E nós, muitas vezes, não conhecemos a nossa legislação. E não dá tempo, às vezes, a gente estudar toda a legislação. Todo dia tem mudança na legislação. Então, nossa intenção é ter um caderno que traga toda a legislação da educação, também um resumo sobre essas legislações, porque você, professor, precisa saber sobre avaliação. Você quer saber sobre que lei que fala sobre isso? Lá no caderno vai ter, olha, lei tal, tal, tal fala sobre avaliação. Opa, então deixa eu dar uma olhada aqui. Isso me traz uma segurança jurídica enquanto servidor público, enquanto professor, porque, gente, com a implantação da base no Brasil, todo educador hoje responde pelos direitos de aprendizagem. Qualquer família, no final do ano, pode pegar o que foi comprometido como direito de aprendizagem e abrir um processo perguntando se esse direito de aprendizagem foi efetivado ou não. Quem responde é o professor, o coordenador e eu, o secretário. Nós respondemos de maneira tripla nesse processo todo. Só que a garantia de eu seguir o que está na lei é uma garantia para que eu responda isso melhor no final do ano, para que eu saiba, para que eu me aproprie, para que ninguém me passe a perna, né? Então, assim, para que a gente consiga garantir, esse caderno está lá, o caderno da legislação. E ele também vai dizer como que nós vamos fazer as novas leis para educação. Vocês já viram? Às vezes acorda lá, isso acontece em algumas cidades. Aqui em Almirante Tamandaré isso não é daqui, eu tô contando de outra cidade. Às vezes um vereador acorda e ele decide fazer a Semana da Caneca. E aí esses vereadores dessas outras cidades, eles vão lá na Câmara Municipal e eles aprovam uma lei que fica obrigatório que todas as escolas, na terceira semana de março, trabalhem a caneca. Gente, essa é uma decisão que não pode se tomar assim. Falar do nosso tempo da escola, quem tem que deliberar sobre esse tempo é quem está na unidade também. E essas práticas que incidem na nossa rotina tem que ser discutida coletivamente. O que vai ser decidido para a escola fazer tem que ser decidido com a escola. A educação especial me ensinou um lema, nada sobre nós sem nós. Então, o caderno de legislação também vai dizer como que nós vamos construir as leis sobre a educação na nossa cidade para os próximos anos. Né? Isso é importantíssimo. Terceiro caderno, deixa eu contar quem Dulce, depois você traz quem que cuida de cada caderno, ou você quer ir comigo também na legislação? O da legislação acho que é isso, né? Não sei se... Exato, isso. Você quer falando quem vai estar como guardião, é isso? O Robson está de guardião, que é o nosso diretor-geral aqui da Secretaria de Educação, está de guardião do caderno da legislação educacional. Por que Robson, diretor-geral também, né?
A direção, o que faz um diretor-geral numa secretaria? Vamos aproveitar para trazer isso, Dulce? O É. diretor-geral é aquele que pega toda a estratégia pensada para a educação e ele dá a materialidade, ele traz a forma. É ele que faz a execução da política pública de educação. O secretário é aquele que traz a estratégia, que constrói o âmbito político da educação, no sentido de dialogar com a comunidade, ver quais são os direitos e garantir que esses direitos aconteçam. E o diretor-geral é aquele que constrói isso para a realização. É importante a gente falar isso, porque a gente já teve diretor-geral que só ocupou cargo político. É importante falar sobre isso. O diretor-geral, então, por que é o Robson nesse caderno? Porque para fazer isso acontecer, tem que fazer dentro da lei. E aí o Robson trabalha um bom tempo com a legislação, é por isso que ele também, ele que se colocou à disposição para assumir esse caderno. Quem é guardião de GT? Quem se colocou à disposição? Não foi a Dulce que escolheu, não fui eu que escolhi. Reunimos lá na Secretaria de Educação, a gente entendia que tinha que ser alguém da SMEC, porque é alguém que está ali full time para essa prestação de serviço. É diferente de um professor que tem que organizar sua turma, para pensar a avaliação. O servidor da Secretaria, ele tem suas demandas, mas ele também tem, ele pode reservar esse tempo para essa construção. O caderno 3 é o caderno de concepções. Nós decidimos que nós vamos discutir algumas coisas que são concepções da rede. Por exemplo, eu, Jussi, acredito em algumas coisas. A Dulce acredita em outras coisas. A Maria Cristina, lá da secretaria, acredita em outras coisas. A tua diretora também. Mas quando a gente está fazendo a rede pública, nós temos que ter um alinhamento de concepção. A noção que eu tenho de criança na minha vida privada não pode ser a noção do lugar público. O lugar público é o lugar onde nós educamos, onde nós seguimos uma legislação e algumas concepções que nós vamos pactuar coletivamente. Por exemplo, tem ainda adulto que defende que criança tem necessariamente que trabalhar mesmo, ter uma rotina exaustiva. Essa não é a concepção de criança e de infância que nós temos. Então, o currículo vai trazer a concepção que nós vamos pactuar enquanto cidade. A Camila, que trabalha com a gente aqui nos conselhos, na participação social, vem dos movimentos sociais e também da educação, é ela que cuida das concepções. O que nós vamos chamar de escola, o que vamos chamar de educação, o que nós vamos chamar de aprendizagem, o que nós vamos chamar de criança, o que nós vamos chamar de dificuldade de aprendizagem. Então, o caderno de concepções traz para a gente uma orientação teórica dos nossos caminhos. Quarto caderno, educação integral nos territórios. O que é educação integral? Por que ela se articula com o território? Por que nós falamos de educação vinculada ao território? É fundamental. Essa educação é para transformar a vida. Quem coordena esse caderno é a Tati, nossa nutricionista. Né? A Tatiana, inclusive, que publicou essa semana um texto lindíssimo sobre alimentação, eu vou compartilhar com todo mundo, está publicando artigos, a nossa nutricionista aí no mestrado, que ela está fazendo, é ela que nos coordena esse processo de educação integral nos territórios. Nós vamos ter um caderno lá no currículo que vai nos trazer orientações sobre isso, como que a gente produz, como que a gente olha, como que a gente pensa. E assim, né, Jussi? E, Jussi, quando você fala da Tati, é impossível a gente não dizer, porque daí a Tati, ela não é pedagoga, ela não é professora, mas olha a importância dela estar sendo a guardiã desse caderno e que mostra justamente a proposta do currículo, que todos os profissionais precisam estar integrados, né? Essa é a proposta da concepção de educação integral e territórios. Todos somos educadores, né? Então, colocando só o exemplo da Tati, que realmente coloca, né, a importância da integração da infraestrutura com o pedagógico, com a mobilização, né, com todos os departamentos, né? Então, só nesse sentido. É isso, Du. E é legal também da gente trazer, né, a Tati que é Nutri também pensando todo um processo estratégico de aprendizagem, porque toda a cidade pensa, essa é a tua fala, toda a cidade tem que pensar educação com a gente. Então esse é um dos cadernos que a gente tem muito especial, assim, ele é um caderno que está sendo construído com esse olhar para os territórios, da gente se entender, eita, por que falar de território? Lá está vindo isso para a gente, como trabalhar, como olhar para isso. O quinto caderno é o caderno de gestão da educação. Esse não é um caderno que fala só da diretora. Não, gestão da educação, todo mundo que trabalha com educação faz. Eu, secretário, faço gestão da educação num outro nível de responsabilidade. A minha gestão é macro. A gestora da tua unidade faz a gestão da unidade, do território que vocês têm aí na comunidade. Eu, professor, faço gestão da educação na minha sala de aula. E todos nós fazemos gestão de educação na cidade. Cada um em âmbitos diferentes, com responsabilidades diferentes, que esse caderno vai discutir. Esse caderno de gestão de educação vai dizer qual é a responsabilidade de um secretário de educação, gente. Isso é fundamental, está escrito. A gente tem que ter muita clareza o que faz um secretário de educação, porque não adianta a rede ter um currículo lindo e o secretário não dialogar com o seu currículo. E isso não importa se sou eu, se vai ter outro secretário, se vai ter outra pessoa... ali vai ter o que é o mínimo de um secretário dentro do currículo fazer. Então é mínimo de um secretário acompanhar os desenvolvimentos de aprendizagem, ter monitorado todas as questões das aprendizagens, garantir indicadores para que ele tome melhor suas decisões, que ele tenha uma gestão democrática, que ele escute os servidores para tomar as decisões. Então o caderno de gestão fala da tua diretora aí na unidade, mas fala também da sua prática, fala da minha prática, fala da prática de todos que fazem gestão no processo.
É um cadernão, quem coordena isso é a Ângela Márcia aqui na secretaria, que sempre trabalhou com gestão, para mim é uma referência nessa área, né, sempre foi. A Ângela está trazendo todo esse debate sobre gestão da educação, como que a gente gera educação. Então a gente queria muito chamar você, professor, para pensar em gestão da educação. Você que já foi diretor de escola, você que tem um sonho de ser gestor, vem construir com a gente esse caderno. O caderno 6 é o caderno de gestão das aprendizagens. Então, como que a gente faz a aprendizagem acontecer em Almirante Tamandaré? Esse caderno traz isso, né, Du? A Vera Kruger é nossa coordenadora, é nossa mediadora, guardiã desse caderno. A Vera, né, e o GT tem trabalhado em torno de como que nós vamos construir o processo de aprendizagem. Vamos lembrar aqui em Almirante? Nós partimos primeiro da relação de vínculo. Eu conheço o nosso educando, depois eu vou para a avaliação diagnóstica, então o currículo vai dialogar um pouquinho sobre o que é isso, como que a gente produz, vai trazer boas práticas. O currículo também, gente, não vai ser só coisa olhando no futuro, ele vai olhar coisas que já acontecem e vai estar lá boas práticas. Então o currículo vai abrir assim, avaliação diagnóstica, vai descrever o que é a avaliação diagnóstica, o que tem que ter numa avaliação diagnóstica, e vai trazer bons modelos, que a gente está conhecendo na caravana. Então na caravana, a gente conhece uma professora que fez um modelo de avaliação diagnóstica, vai estar lá também. A nossa ideia é que o currículo também amarre essas possibilidades. O caderno, então, gestão de aprendizagem, fala de como nós conduzimos todo esse processo na sala, planejamento, plano de desenvolvimento individual, o PAI, o plano de atendimento individual, o que é isso, como que funciona esse circuito, conselho de classe, o que é o mínimo no conselho, o que a gente discute. Está repensando, gente, todo o conselho, está repensando as fichas, está repensando o planejamento, está repensando aquele caderno diário do professor. Esse GT é um GT que pensa a aprendizagem, como que nós vamos garantir que a aprendizagem aconteça. O caderno 7 é um caderno novo. Esse caderno nosso é um caderno que, desde o começo, tem uma piada aqui na secretaria. Eu falava, Dulce, anota que esse é do caderno de vínculo. Lembra, Du? A gente entendeu que falar de vínculo na educação é fundamental. E vínculo não é uma coisa espontânea. O vínculo que a gente faz com a criança, com o educando, né, com o adulto da EJA, com a família, com o território, é um vínculo intencional. Então ele não se dá de qualquer maneira. O vínculo tem alguns princípios que nós humanos nos relacionamos. Primeiro eu me vinculo a você. Primeiro eu faço o vínculo com a criança. Primeiro a criança se vincula, e a gente quer que essa educação se vincule com o território. Então o vínculo é algo que nós estamos falando o tempo todo. O caderno, e tem um caderno lá que vai falar de vínculos, mediações e transições. Como que eu medio alguns processos? Como que eu medio, por exemplo, um conflito em sala de aula? Qual que é o princípio mínimo de mediar conflito? Tem professor que ainda coloca as duas crianças que brigaram uma na frente da outra e fala, se abracem, vocês têm que ser amiguinhos. Não, peraí. Para mediar um conflito, o que é o mínimo eu saber? E, gente, nós temos que aprender isso. O currículo vai estar lá para nos ensinar. É isso que é o legal. Como que eu faço a mediação de aprendizagem? Como que eu faço a mediação quando uma mãe chega na escola super brava para falar comigo, professora? Como que eu conduzo esse atendimento? O que eu tenho que ter no mínimo para eu, no final desse atendimento, ter um indicativo para melhoria da aprendizagem? Porque a conversa é para melhoria da aprendizagem. Tudo que a gente faz na escola é para melhorar a aprendizagem. Tudo que eu faço no CME é para melhorar a aprendizagem. Então, o que eu tenho que ter mínimo para mediar esse processo? Como que eu medio uma reunião de famílias? Como que eu medio uma reunião com a comunidade? E como que a gente vai fazer as nossas transições? Como que a gente vai fazer a transição da criança do infantil 5 para o primeiro, do quinto para o sexto? Mas como que a gente vai fazer outras transições? Troca de professor. Troca de professor é uma transição violenta, ainda mais eu vou pensar lá na educação infantil. A turma do berçário está acostumada com 3 educadores que estão sempre ali, que estão organizando a transição, que estão com a criança, que estão todo dia, e aí de repente tira os 3 educadores, eles vão para outro CMEI. Como que essa transição é feita para esse bebê? Que tem o adulto de referência no vínculo. Não, transição não se faz de qualquer jeito. Então nós vamos desenhar uma forma de fazer a transição de todos os tempos. Transição de gestão, quando um diretor sai e entra outro diretor, como é que faz essa transição? O que um diretor tem que deixar para o outro? Quando eu faço a transição de turma, de uma criança de um ano para o outro, de uma turma para outra, o que eu tenho que mandar junto? Quando eu, secretário, sair de secretário, quando o outro secretário trocar, o que tem que ter minimamente na transição para que o serviço continue, para que a coisa aconteça, para que o direito seja efetivado? Quem cuida do caderno 7 é a Gisele Maltaca, aqui na Secretaria de Educação. A Gi, que está com um grupo de trabalho, você pode procurar a Gi, ou se quiser fazer os outros caminhos, é ela que cuida de todo esse debate. O debate 8 é um debate que a gente, às vezes, não deu muita atenção no tempo, mas é fundamental falar, que é o caderno de espaços, tempos e transições. Nós vamos discutir os espaços de aprendizagem. Veja que nós não estamos falando de sala de aula. Espaço de aprendizagem pode ser qualquer espaço, mas o que é mínimo ter num espaço? O que é mínimo ter um espaço que atende crianças de 3 anos? O que é mínimo ter um espaço que atende um educando da EJA, que é adulto? Né? O que é o mínimo para que ele aconteça? É na sala de aula, é no território, é no pátio? Esse caderno está trazendo os espaços. Du, se eu estiver falando, me interrompa, amiga, que eu só vou, você pede, me corte mesmo.
Continua, Jussier, que é bem importante esse panorama de todos os cadernos para quem está assistindo, né? Eu acho que é importantíssimo. E autorizar um espaço a funcionamento também, né? É importante todo mundo saber. As escolas e CMEIs para funcionarem tem uma série de documentação que a dupla gestora organiza. A Almirante Tamandaré é o primeiro ano que nós estamos organizando, assim, é a primeira vez na história, a primeira gestão que olha para a organização de funcionamento dos espaços, que tem PCIP de bombeiro, nós organizamos as brigadas. Isso não é uma coisa que pode ser desta gestão, isso nós estamos amarrando no currículo para ficar 10 anos. Brigada de incêndio, extintor, saída de emergência, PCIP, tem que ter sempre. Então isso vai estar aqui no currículo, não vai ser uma escolha desta gestão, é uma escolha que a cidade faz. Os tempos. Como que nós vamos organizar os tempos da rede? Né? Como que nós vamos organizar os calendários? Como que nós vamos organizar os tempos que a gente vai dar mais atenção a um conteúdo ou a outro, ou a uma aprendizagem ou a outra? Como que nós vamos organizar esses tempos em relação aos tempos de plantio, ao tempo do frio, ao tempo do final do ano, ao tempo de férias, ao tempo de feriado, o tempo que nós precisamos de descansar? Né? Como que nós vamos organizar os tempos da rede nos próximos anos? E os circuitos? Como que nós vamos organizar as trajetórias que as crianças vão fazer? Por exemplo, vou dar uma aula no território. Como que eu organizo essa trajetória? Como que eu organizo, ao invés do circuito da educação infantil, que é uma sequência de atividades, nós chamamos aqui de circuito a trajetória que a criança vai fazer até o local onde ela vai aprender, vai adquirir. Então, aprendizagem, vai ter acesso ao direito à aprendizagem. Então, eu vou para as crianças com o território. Para o território. O que eu tenho que pensar quando eu vou para as crianças para o território? Eu tenho que ter autorização de todas as famílias. Então, lá vai ter uns lembretes para eu, professor, saber como é que eu produzo, como que eu organizo, que princípio que eu posso seguir. Quem cuida do espaço, os tempos e circuitos é a Janete Branca, aqui da Secretaria, diretora nossa de infraestrutura. Você pode chegar com a Janete para dialogar sobre tudo isso. E eu preciso muito da ajuda da educação infantil. A gente tem que falar de espaços não estruturados, gente. Chega de calçada nas nossas unidades, chega de não ter planta, chega de não ter verde, chega de não ter... das crianças só verem concreto o dia inteiro. É fundamental espaços não estruturados para o desenvolvimento físico-motor da criança, inclusive. Né? A criança pisar em chão irregular, a criança ter acesso à terra, ter acesso à natureza, isso fala do seu processo de desenvolvimento. Eu preciso da ajuda. Por que eu falo educação infantil? Vocês estão me provocando há anos esse debate, aprendi, comprei com vocês a guerra agora, e nós temos que discutir os espaços das nossas unidades educacionais, isso CMEI e escola. Né? A gente tem que estar na luta contra o concreto, a gente precisa criar espaços mais adequados, arborizar mais, ter mais plantas, deixar as crianças em contato com a natureza desde cedo, e repensar a nossa lógica do porquê o concreto entrou na escola. Queria pedir ajuda aqui. Dulce, 1h11. Eu vou tentar correr agora. Pode ir, isso, Jussier, isso que você falou é uma valorização dos territórios, né? Porque a partir do momento que o educando percebe que ele vai ter a sua aula campo, nos espaços onde ele percorre espontaneamente com a sua família ou sozinho, ele vai se sentir muito valorizado, porque é a cultura local que está sendo em pauta. Né? Então, esse momento, quando o professor pensar o seu planejamento, sentar para pensar e mapear onde ele vai estar levando os educandos, é extremamente significativo para ele. A gente percebe que quando a gente sai com os educandos a campo e a gente passa, por exemplo, em frente à casa deles, é uma alegria imensa. Né? Ou um espaço religioso onde ele costuma frequentar. Né? Então, é uma valorização do território e da cultura local que é muito importante. Nós, profissionais, termos isso em mente, né? E é uma expansão de espaços mesmo, né? Essa é a concepção do currículo também. E a criança conhecer, se apropriar do meio pelo conhecimento, né, Dulce? Tem criança que termina, a gente mesmo termina o nosso estudo todo sem saber o nome dos rios que passam aqui do lado da nossa casa. Tem criança que o rio que ocupa a sua casa quando tem alagamento, ela não sabe qual é a nascente. Ela não conhece o seu território, as plantas, a vegetação, a gente não conhece o nosso território. E se a gente não conhece o nosso território, se a gente não tem apropriação, se o nosso território não está presente nos espaços da escola, é muito mais fácil para eu ser desapropriado do meu território, houver uma desapropriação, e a gente ter o quê? Uma especulação imobiliária, a gente ter expulsão das pessoas da terra, a gente não ter vínculo, a pessoa que não tem vínculo, a comunidade que não tem vínculo com o território é uma comunidade mais insegura. Quando eu tenho segurança, quando eu conheço as pessoas, quando eu conheço o lugar onde eu estou, eu promovo uma outra relação de cidade e de sociedade. Então, olhar para o modelo dos espaços dentro e olhar para o território, como a Dulce está trazendo, é pertencimento. Né? É eu me apropriar desse direito de aprendizagem de fato e eu me ver nisso tudo. A vida tá na escola, né, Du? Tá Fazendo muito sentido, né? Uhum. Verdade. E é isso, né? Eu gosto de falar da área verde e falar da árvore, porque a gente tinha medo de ter árvore, que as crianças iam subir e iam cair, né? Gente, vai subir, vai cair. Então nós vamos ensinar. Então nós vamos ensinar a subir ou a não subir.
né? Eu penso muito na árvore de criança que tem lá no Otacília, a árvore dos meninos lá no Otacília, que é uma árvore que as crianças ficam tudo pendurado lá em cima, aprenderam a subir, a descer, movimentar o físico, desenvolvimento muscular, lateralidade, a capacidade de equilíbrio, tudo isso a professora está trabalhando quando ela vai com eles lá na árvore. E às vezes a gente fica fazendo um monte de atividade dentro da sala e um espaço bem organizado, eu, professor, ganho tempo. Eu, educador, ganho tempo se o espaço também for mediado pedagogicamente. Então, esse caderno, ele vem com esse olhar, ele vem com a lógica do tempo, ele vem falar de como a gente organiza essa trajetória de sair, caminhar no território, como a Dulce comentou, e ver a minha cidade, contar para a professora onde a gente mora, né, se apropriar. Caderno 9 é o caderno da matriz dos saberes, é lá que vão estar os conteúdos. Sabe aquilo que a gente sempre lutou no currículo, já currículo é conteúdo? É um caderno só, é o 9. Então lá vai ter tudo que nós vamos entender que são direitos de aprendizagem das crianças. E isso eu preciso da ajuda de vocês. Que novos direitos de aprendizagem nós vamos garantir para as crianças em Almirante Tamandaré, gente. Nesse mundo que nós estamos hoje, para além do português, matemática, ciências, história, geografia, educação física, artes, ensino religioso, o que mais que nós vamos ensinar para as crianças aqui em Almirante Tamandaré? Nós que estamos olhando para essa criançada, para o seu projeto de futuro hoje, o que nós vamos ensinar para elas agora nos próximos 10 anos? Uma coisa que as crianças lá da escola Bortolo Lovato pediram na Matriz dos Saberes, e eu conto para todo mundo, é que lá eles são apaixonados pela profissional da alimentação. Eu, particularmente, também. E a criançada gosta tanto da comida delas que eles colocaram o seguinte, que um dos conteúdos que tem que ter para as crianças de 4º e 5º ano é fazer comida, José. A gente tem que aprender a cozinhar também na escola, porque um dia a gente vai crescer e não vai saber fazer comida. Esse foi um debate que eles trouxeram, e a pergunta era, aprende na escola ou aprende em casa? E foi para a reunião com as famílias e decidimos que todo mundo vai ensinar, todo mundo vai fazer isso junto. Mas percebe que é um saber novo? Quanto adulto a gente tem que não sabe produzir seu próprio alimento? Quanto adulto a gente tem que não consegue cuidar de si, gente, para coisa básica? Tem adulto que não consegue deliberar sobre a cueca que vai vestir na hora do banho. Gente, isso é grave, isso é grave. A gente está falando de autonomia, inclusive para si. Nesses processos, não é a escola que vai trabalhar a questão da vida doméstica, lá na escola, no CMEI. Mas a gente tem que olhar para a elaboração desses pensamentos, né? Então, que saberes que a gente tem que ter? É a tecnologia? É a robótica? Vamos falar sobre isso? Vamos ensinar astronomia? Qual que é a ciência, gente, que está despontando para o projeto de futuro? Olha só, a gente está no modelo de mudança de paradigma das relações de trabalho. Então, como que a gente vai olhar para as relações de trabalho para a gente produzir, né, uma cidade que gere uma outra economia? Que saber que tem que ter para uma outra economia, não é, Dulce? Vamos falar de um conteúdo fundamental que vai ter no nosso novo currículo? Os animais. O cuidado com os animais está no novo currículo. Não tem mais como a gente negar que nós não vamos ensinar uma geração a cuidar dos animais numa cidade que no final de semana as pessoas vêm aqui em Almirante Tamandaré, abrem a porta do carro e jogam os seus cachorros aqui e voltam para suas cidades. Nós temos um problema de saúde pública com os animais abandonados. Então nós precisamos ensinar a lidar com isso à cidade. Isso quer dizer que eu, professor, vou ensinar minha criança lá na sala? Não necessariamente. Às vezes essa matriz dos saberes é conteúdos que nós vamos trabalhar com a família, tem conteúdos que nós vamos trabalhar com a comunidade e tem conteúdos que eu vou trabalhar na sala. Então o currículo ele fala da cidade como um todo. Então quando eu trago tudo isso e dizer, eita, mas vai ficar tudo para mim, José, eu vou ter que ensinar agora astronomia, robótica, inglês que as crianças estão pedindo, não sei o que, não sei o que. Não, calma aí. Vamos olhar para quem que vai ensinar o quê? Quem que é competência? Olha, isso aqui é competência da família. Vamos ajudar a família? Então, o currículo também tem esse olhar da matriz dos saberes que nós entendemos para a cidade e vai ter lá específico o que vai ser para as turmas e para as crianças como um todo. Matriz dos Saberes é um caderno que a gente vai começar agora a construção deles. A gente esperou o primeiro referencial ser feito para enviar para o núcleo. E a gente vai começar a ter essa discussão agora. Vocês podem procurar a Dulce nesse caderno da Matriz dos Saberes por enquanto. Caderno 10 é a singularidade dos territórios. Cada território tem alguns conhecimentos que são só lá que a gente tem que trabalhar. Vou dar um exemplo. Território 1 discutiu a questão da rodovia dos minérios. Ensinar para as crianças a coexistência com uma rodovia com alto fluxo de veículos virou um problema da escola. Porque a escola também transita no território, né? Lá, o CMEI também transita. Volta e meia, o Otacília atravessa de um lado para o outro a rodovia dos minérios. Então, quando a gente perguntou assim, qual que é uma singularidade de vocês? Nós temos que olhar para a singularidade aqui ensinando isso. Vou pegar a questão do Bonfim, né? A região do Bonfim, a gente tem bastante prática ali da questão dos coletores, dos materiais, dos resíduos, né? Recicláveis. Isso é uma pauta que não pode fugir do nosso caderno, porque a gente convive com os coletores no cotidiano do nosso território. Ou vamos pegar a região do campo, né? O campo que trabalha com o desmatamento que tem sido intensivo na nossa área de campo, com a extração das questões minerais, isso tem que estar lá no currículo do campo. Então vai ter um caderno que é o caderno 10, esse grupo é a Juliana Segantini que está coordenando com a gente, gestora lá do CMEI Osni Philips. A Ju coordena um grupo com 5 pessoas, cada pessoa cuida de está com um guardião de um território.
Você aí, na tua unidade, pode fazer parte, se quiser, do caderno do teu território. O que você acha que aí na tua comunidade nós temos que educar de maneira específica? Não adianta a escola de São João Batista educar algo que a região do Graziella precisa, mas nós temos que considerar no currículo essa porcentagem daquilo que é demanda local. Fora isso, no currículo geral de Almirante, por exemplo, de singularidade, vai aparecer a questão dos rios, das nascentes, das violências, do tráfico de drogas. Nós vamos trazer vários assuntos para a singularidade dos territórios. Caderno 11, Singularidade dos Territórios, Juliana Segantini. Caderno 11 é o caderno de educação com as famílias. No novo currículo, a família vai ter um compromisso junto com a gente em educar as crianças. E nós vamos desenhar um percurso de trabalho com as famílias durante o período que a criança está na nossa rede. E nós vamos construir a escola com as famílias. Esse caderno diz como que eu, educador, me relaciono com a família, o que a família tem direito de participar, o que a família tem o dever de participar. Nós vamos construir isso junto com as famílias. E as famílias estão construindo isso junto com a gente. Ou seja, como que família e escola podem ser parceiras. Vai ter um caderno lá para isso, para a gente discutir nossas práticas também. Maria Cristina coordena esse caderno. Maria Cristina, do Departamento de Educação e Direitos Humanos. Você pode procurar ela, ou tua dupla gestora, ou pode falar com a Dulce. Caderno 12 é o Educação com as Comunidades. Como que a gente educa com o bairro? Como que é isso de falar de um bairro educador? Como que eu chamo as pessoas do bairro para dar aula comigo? Como que eu vejo essa matriz de saberes lá na comunidade? Como assim, José? Os conteúdos que eu sempre trabalhei em sala, você disse que eles estão lá no bairro. Como é que a gente faz isso? Como é que eu chamo as pessoas do bairro? Como que eu construo uma rede de educadores para me dar um suporte? Vou dar um exemplo. Uma professora nossa ali da escola do Graziella ia trabalhar com as crianças fração, processos de físico-químico de transformação, matemática, quantidade, litro, grama. E aí uma mãe de um educando da escola tinha uma pizzaria lá na comunidade e levou a criançada toda para ter uma aula de matemática na pizzaria. Olha como essa professora, junto com o território, trabalhou uma série de elementos. E que aula gostosa, a criançada comeu pizza. É claro, podemos discutir a questão da alimentação saudável aqui também, mas dá para discutir muita coisa na pizzaria. Qual foi o processo dessa professora? Sentar com a mãe, que era a proprietária lá da pizzaria da comunidade, planejaram juntas e a aula foi conjunta. Para a professora foi mais leve, para as crianças foi super inesquecível e o território se apropriou junto. Né? Olha só, essa pizzaria é um espaço de educação. E a gente começa as crianças a ter vínculo com os locais do território. Na escola do Graziella também, se vocês não viram a live, eles vão fazer uma live de boas práticas em breve. Estou citando esses exemplos, tem vários na cidade. Eu escolhi este exemplo, gente, tem centenas de exemplos na cidade e no território. Tiveram aulas no aviário, tiveram aulas nos terrenos baldios da comunidade. Então, esse caderno vem trazer essa prática. Como que a gente pode educar junto com o bairro? Como que a dona Maria, que não tem filho nenhum na minha escola, o CEMEI, pode me ajudar? Esse caderno fala sobre isso. O penúltimo caderno é o caderno 13, ele fala de avaliação e monitoramento. Essa avaliação e monitoramento é de todo o processo, não é só a prova que a gente aplicava antes, né? É como que eu avalio se o currículo está dando certo, é como que eu avalio a gestão, é como que eu me avalio enquanto professor, a nossa avaliação de desempenho, a avaliação do secretário, a avaliação que eu aplico em sala de aula, que princípios que a nossa avaliação vão ter. Nossa coordenadora da avaliação é a Sara, que vem lá da educação infantil, com esse olhar do desenvolvimento integral dos pareceres descritivos para pensar toda a avaliação do município. Então, convido você a estar conosco no GT para pensar a avaliação. O que nós vamos fazer da avaliação, como nós vamos avaliar, que instrumentos nós vamos considerar, né? Tem muita unidade que trouxe para a gente a avaliação como um problema. Esse caderno vai discutir a questão da avaliação, você pode participar. E o último, que a Dulce coordena esse caderno com a gente, fora tudo que ela está coordenando desse processo, é o caderno da memória. Nós vamos escrever um caderno contando como que nós construímos esse documento para os próximos 10 anos, para que daqui a 6 anos, se chegar um secretário novo, uma professora que passou no concurso, né, Dulce? Uma colega da alimentação que passou no concurso, chegou na rede nova, veio de outro lugar, ela com esse caderno conheça o porquê que a gente construiu tudo isso, da onde que nós tiramos tudo isso, que não foi vozes da nossa cabeça, as fontes, né? Mas da onde que nós conseguimos construir essa história e qual é a nossa trajetória de educação. O caderno de memória do currículo vai falar tanto da memória do currículo como vai contar a memória da nossa rede. Então ele vai contar a memória desde o início da educação como um direito público em Almirante Tamandaré. Nós vamos construir um espaço de memória para mostrar que o nosso trabalho é uma construção coletiva. Dulce, são 14 cadernos, são 14 conjuntos de saberes que você, educador, vai poder fazer parte dessa construção, que você já faz tudo isso aqui todo dia na tua sala de aula, todo dia você já lida com tudo isso aqui. Isso aqui não nos é novidade, mas a questão é que nós queremos olhar para isso daqui, para a gente conseguir colocar isso em diálogo, para que a gente se ajude e possa construir um currículo legal nesse processo. Sim. O currículo norteando a rede, né, José? E norteando a rede com foco do quê? Da melhoria da escola pública, né? Que a gente realmente
efetive a garantia de direitos para os nossos educandos, né? Eles consigam, né, a gente consiga perpassar pela equidade, e que a gente consiga, de fato, no coletivo da cidade, dos profissionais da educação, dialogar em prol disso, né? Quando o Jussier fala um pouquinho de cada caderno, então ele traz a família, ele traz o território, ele traz o bairro, a comunidade ali no sentido de como que eu posso contribuir com a educação, né? Um caderno das famílias, olha a riqueza disso, o que mais nós queremos enquanto profissionais da educação é ter a família próxima. Então, agora, esse caderno vai orientar, vai nortear, né? Enfim, não vou repetir aqui o que o Jussier disse, mas essa integração dos cadernos, ela é extremamente rica para que a rede consiga se conduzir através de todos esses princípios, né? Essas reflexões. E é o que todos nós queremos, né? Você que está aí do outro lado da telinha, né? O que a gente quer? A gente quer a melhoria da escola pública. E para que isso, de fato, aconteça, é esse norte que nós precisamos ter. Nós não podemos ir trabalhar na educação no espontaneísmo. A gente precisa de um direcionamento, né? O espontaneísmo, eu vou fazer dessa forma, sem um planejamento, ele não constrói, as pessoas se perdem, né? A sua bússola, ela fica desorientada. Então, nós teremos esses cadernos todos que irão contribuir imensamente, né, Jussier? Ouvindo você falar, fazendo parte dessa trajetória, a gente já fica encantado, né? Então, assim, eu acredito que será uma grande construção. E que, quanto mais pessoas tivermos aí nesse debate, mais rico será toda essa construção, né? E quando você fala do caderno de memórias, né, Jussier, é muito importante a existência desse caderno, porque a gente perpassa por fragilidades no sentido dos registros, propriamente. Né? As falas orais, elas se perdem, né? Então, nós precisamos, de fato, colocar isso no papel. Por quê? Porque daqui, no próximo concurso, entra profissional novo na rede. Ele precisa saber de onde que tiramos tudo isso. Quem é esse povo? Por que falaram isso tudo? De onde procedeu isso? A origem disso tudo, né? Então, assim, eu vejo como uma grande conquista realmente para a rede, Jussier, falando enquanto professora que sou aqui da rede municipal, né? Eu e tantos outros aí que já têm uma trajetória longa na educação, a gente acredita que esse currículo vai nos nortear e vai trazer realmente a condução para a educação, né? Nós precisamos disso, senão a nossa bússola, ela não se orienta, né? A gente se perde no caminho. Então, é isso. E eu acho que é legal trazer para todo mundo que qual que é a meta da Dulce. Eu falo que é a tua meta, Dulce, porque é você que tem lutado para que isso aconteça. A cidade também precisa entender isso, né? Essa luta, ela é tão coletiva que não é assim, a secretaria, tem pessoas aqui dentro nessa luta também, junto com os educadores. Então, assim, cada quarta-feira agora nas nossas lives, nós vamos ter um caderno. Então, um caderno vai vir, vai apresentar todo o debate que ele está trazendo, as orientações, você vai poder comentar, você vai poder conhecer, porque às vezes você vai querer participar do caderno 7, vínculo, mediação e transição. Você quer saber do debate dos outros e vai chegar para você. Esse debate ano que vem nós vamos começar a executar todo esse currículo. Né? Ano que vem nós começamos, ele é um currículo, não é que ano que vem tudo que está nele vai ser executado em 2021, não. Mas nós começamos a construir ele ano que vem. E esse currículo, ele traz essa expectativa de uma cidade educadora para os próximos 10 anos, que a gente rompa com as descontinuidades. Porque, gente, quem está na rede há mais tempo, assim, ó, eu não só sou de Almirante Tamandaré, como a minha mãe foi professora, se aposentou na rede como professora. Né? Não sei se todo mundo sabe disso. A cada troca de prefeito ou secretário é uma crise na nossa rede. Porque é como se tudo parasse e a gente começa de volta. E isso não é só Almirante Tamandaré, isso é geral. Veja agora no Ministério da Educação. A gente, nesses dias de trocas de ministro, a cada troca vem uma nova lógica, uma nova política. O que a gente tem entendido? Que a troca de governantes, ela não pode fazer com que o Estado também se altere de maneira total. Ele tem uma continuidade. E nós que estamos na sala de aula todos os dias, o professor que está há anos na sala, muito antes de eu chegar a ser educador, tem professor que está na sala de aula aqui na época que eu ainda era educando da nossa rede, quando eu fui aluno aqui. Esse professor tem uma trajetória que tem que ser respeitada. E essa trajetória a gente quer escrever no currículo para que os próximos 10 anos, as decisões de gestão de educação se pautem nesse documento que a gente construiu coletivamente. Então, assim, o documento, por exemplo, de espaços, tempos e circuitos, vai ter lá, por exemplo, critérios para reforma de escola. A prefeitura tem só 2 milhões e ela vai ter que escolher qual reforma ela vai fazer de escola. O caderno vai trazer critérios para a gente elencar qual é a escola prioritária, qual é o CMEI prioritário, para a gente não cair mais naquelas reformas que eram questões eleitoreiras. Quando a gente assumiu em 2017, o prefeito chamou tanto o secretário quanto a Marion, que é a nossa engenheira, e o setor de obras como um todo, e a gente fez um tour em todas as unidades educacionais e nós criamos, na época, uma lista de prioridade para reforma de escola e CMEI. Então, se a tua escola ou CMEI ainda não foi reformada, nós temos uma lista que nós estamos seguindo daquilo que era o mais grave,
que era, na época, o nosso olhar para o CEMEI Bonfim, era o lugar mais grave que a gente tinha para deixar as crianças, a Branca de Neve, Reino Encantado. A gente tinha várias unidades que a gente olhou, a gente elencou a prioridade e foi vendo por prioridade. Mas nós já tivemos prefeitos que construíram CEMEIs em lugares com escolhas políticas. Por exemplo, hoje eu tenho um sistema que eu sei qual bairro que mais tem demanda de vaga de educação infantil. Ao tomar uma decisão por um CEMEI, eu não olho quem votou no prefeito que eu trabalho ou não. Eu olho, junto com o prefeito, para o bairro que mais precisa de vaga, para o bairro que mais precisa de atendimento agora, nesse momento. Essas escolhas que a gente está tomando aqui não pode ser só dessa gestão, tem que ser de todas as gestões. Educação é coisa séria. Brincaram com a educação da nossa cidade muitos anos sem querer, sem a gente saber na ponta que as pessoas que a cada troca não estavam levando a sério o nosso trabalho. O currículo, gente, é uma oportunidade da gente mostrar que o trabalho que a gente faz há anos é sério e que a gente quer amarrar isso numa continuidade para a gente ver os resultados de maneira mais rápida. Eu não estou dizendo que antes não teve resultado. Tivemos ótimos resultados. Se eu sentar com cada educador conta para a gente muita coisa. É incrível de resultado do seu trabalho, mas a gente quer um resultado de rede. A rede a gente só chama uma rede, a gente só fala que a rede tem qualidade de ensino quando ela atende a todos. Não é um aluno que se deu bem. É quando a rede garantiu a todos os mesmos direitos de aprendizagem e garantiu com que os sujeitos saíssem se apropriando desse processo e construindo sua história. E a gente quer amarrar isso no currículo. Então, essa construção, gente, nós precisamos nos apropriar. Porque pode acontecer a troca de secretário, eu vi um pessoal colocando ali, eita, Jussier, final do ano eu tô com medo da troca de secretários. Pode ter, gente. A certeza que eu tenho de secretariado é 31 de dezembro. Eu pretendo continuar mais um mandato para implantar o currículo e a gente mostrar um modelo de se fazer para dar certo. Mas tudo pode acontecer. Essa é uma coisa que eu pretendo. Em janeiro pode assumir um novo secretário. O que acontece? Mudou só o secretário. O currículo é o mesmo. Nós vamos ter que defender o currículo. E o currículo vai ser aprovado por lei. Ao ser aprovado por lei, ao ter toda essa construção que as pessoas participaram, gente, vai ser muito difícil a gente desmontar essa estratégia. Porque nós também estamos amarrando dentro do currículo estratégias para evitar o desmonte do debate público, para que a decisão de mudança do currículo nunca seja feita sem consultar o professor, sem consultar as famílias, sem consultar os educandos, que é o fundamental do processo. Porque assim, não dá mais para uma secretaria decidir coisas sozinhas, né, Dulce? A cidade, educação da cidade é algo que nós estamos levando muito a sério. Por isso que a gente defende um currículo, que é um documento que diz ali todos os direitos de aprendizagem que a gente tem, todos os direitos que eu, profissional, vou ter na minha prática, e principalmente recuperar a identidade e a função social da educação na nossa cidade, que no meu entendimento, gente, pós-pandemia vai ser a principal área para nos tirar da crise, é a educação. Então, os profissionais que são mais urgentes agora são os educadores e os profissionais que trabalham nas escolas e CMEs da nossa cidade. E o currículo vai ser a chave de ouro para a gente continuar esse caminho lindo e efetivar tudo isso que a gente tem construído. Isso mesmo, Jussê, né? Então, o importante é a gente ter a postura de profissional, né? E independente do movimento político, nós defendermos realmente aquilo que cabe a nós enquanto profissionais da educação, né? Ser profissional da educação é além do movimento político, né? Vai muito além. A partir do momento que eu entro na minha sala ou vou para qualquer outro espaço de aprendizagem do território, onde estou somente eu com os meus educandos, é ali que eu me torno profissional. Eu não preciso ter um chefe do meu lado para fazer uma mediação com qualidade. Então, que esse grande movimento em prol do novo currículo seja de fato efetivado por nós. Somos nós, gente. Não é o vereador, não é ninguém que vem fazer esse trabalho. Somos nós que somos profissionais da educação, que escolhemos essa profissão e que temos essa função, essa obrigação de fazer isso com a melhor qualidade possível, independente do movimento político. Isso, para mim, sempre foi muito claro. Então, eu acredito, Jussier, que nesse momento de que até o final de agosto a gente finaliza, né, a primeira versão do processo dos registros escritos, com muita alegria quando esse material sair do forno. Acho que a rede como um todo tem que comemorar a primeira versão, né? Afinal de contas, foi uma longa trajetória, né? Não foi uma coisa que caiu de hoje para amanhã. E que essa vitória e essa celebração, né, como o José costuma usar muito essa terminologia, seja feita por todos nós, porque é um outro momento histórico de fato, né? É um currículo que vai dar conta de várias dimensões dos educandos, dos profissionais da educação como um todo. E é por esse caminho que a gente se conduz e com muita alegria esperamos até final de agosto a gente finalizar esse processo de primeira versão do currículo, né? Com muita alegria. Duas coisinhas só para fechar minha fala, eu já estava ensinando, mas o pessoal colocou aqui nos comentários, eu estou lendo também, enquanto a gente conversa, a educação especial não apareceu no currículo.
todos os cadernos têm que falar de educação especial, né? A educação especial não é uma modalidade. Ele vai falar da gestão, da educação integral, gestão de aprendizagem, espaço, território, EJA. Então, educação especial, EJA, educação do campo, educação infantil fundamental vão estar em ensino superior, também nós vamos discutir, vão estar em todos os cadernos. Esse é um ponto. E o segundo é isso que a Dulce traz, né? O nosso sonho da autonomia é que a gente se identifique. O que é ter essa autonomia nesse processo? A gente se vê tanto no caderno que a gente assume o compromisso com isso. Né? Não é alguém me mandar guardar um banquinho que eu não sei, é eu saber o banquinho que eu estou guardando. É eu saber se eu tenho que guardar, se eu tenho que ficar parado aqui mesmo. E se eu tiver que ficar, eu faço isso entendendo a importância. Por isso, educador, é importante que você venha construir o currículo com a gente e se colocar. Porque esse currículo ele tem que fazer sentido para você que está na prática. Como eu disse, minha certeza de secretário é dezembro. O currículo nós vamos construir enquanto cidade nos próximos 10 anos. Eu, enquanto cidadão da sociedade civil, vou estar aqui com o currículo nos próximos 10 anos. Eu vou guardar debaixo do braço, se eu estiver vivo, é minha Bíblia dos próximos 10 anos para educação. Mas a gente precisa construir esse lugar na gente, entendendo a importância que a gente tem de defender isso tudo. Né? A gente pode continuar com esse currículo sim. E assim, né, a Dulce comentou aqui, nós vamos fechar a primeira versão do caderno, vamos abrir para a cidade toda comentar. Vocês vão poder opinar em todos os cadernos, todo mundo vai poder comentar isso. Nesse movimento, nós estamos fechando uma parceria com a Organização das Nações Unidas, porque o nosso caderno vai estar engajado com os Objetivos do Milênio. Então, é o primeiro currículo brasileiro com foco em parceria com a ONU, que está voltado para os Objetivos do Milênio, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desculpa, né, Dulce? É as ODS. Sim, eu falei errado. Era antes o Objetivo do Milênio, e agora Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o nosso projeto também é um projeto planetário. A humanidade que a gente alcança, que a gente sonha, com os valores que a gente quer que o planeta Terra como um todo também tenha, mas nós vamos assumir esses compromissos aqui. Você pode procurar na internet os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O nosso currículo vai estar comprometido com esses objetivos. E vai ser o primeiro currículo brasileiro comprometido com isso e, ao mesmo tempo, com a visibilidade que a gente vai ter. Então, faça parte dessa construção pela sua carreira, pela sua trajetória, mas principalmente pelo teu compromisso com a vida, porque o nosso currículo ele fala de vida. Então, muito obrigado até aqui, foi uma live gigantesca, né, Du? Eu, da minha parte, muito obrigado. Importante, né? Acho que foi importante, né, José? A gente conseguiu passar o panorama todo aí da trajetória do currículo, os cadernos, né, as propostas de cada caderno. Então, muito obrigada por esse momento, né, por fazer parte desse grande movimento da educação aí com todos que estão aí do outro lado da telinha também. Então, muito obrigada por esse momento da manhã aí, né? Acho que foi muito rico. Posso aprontar, Dulce? Vamos encerrar aqui, gente. Se você quiser desligar para ir para a tua rotina, para as tuas atividades, fique à vontade. Podemos responder algumas perguntas, Dulce, que tem aqui? Pode. Eu te faço, você me ajuda? Pode ser? Claro. Você vai ser bem rapidão? Quem são os guardiões do caderno 6 e 13? 6, gestão das aprendizagens, Dulce. É a Vera. E o 13 o 13, que é a avaliação e monitoramento, é a Sara. E da gestão das aprendizagens é a Vera. Tá ok, gente, se tiver pergunta, faz aí que a gente já vai respondendo vocês, tá? Se quiser ir saindo, fique à vontade. Vocês podem ir trabalhando, mas se tiver pergunta, pode ir mandando que a gente já aproveita com a Dulce. O pessoal perguntou se já pode ter acesso aos cadernos do currículo, aqui traz. Eu vi essa pergunta, ela passou. Você entra num GT de trabalho e veja o que eles têm de produção escrita. E vai se inteirando, você pode sim ter acesso a tudo isso. Pessoal, se tiver mais pergunta, pode ir correndo. Mais nenhuma? Dulce, estou esperando aqui o povo. Eu sei que já era para encerrar a live, mas eu acho que eu quero aproveitar esse momento. Du, acho que não vem mais pergunta por aqui, mas se tiver pergunta, depois a gente vai lá na live e a gente responde junto com vocês. Quem é do 12? Educação com as comunidades é a Luciane Graciano. A Lu Graciano que está com a gente aqui na secretaria. Célia. Fechou? A Marcela pergunta, tem algumas propostas dos cadernos para o SEMAI? Marcela, SEMAI também é todos os cadernos, nós vamos falar do SEMAI. Então, quando a gente fala de gestão de educação, é gestão da educação do SEMAI, gestão dos aprendizados do SEMAI, os vínculos que o SEMAI faz, as mediações que o SEMAI faz, a transição, né? O SEMAI, por exemplo, quando faz o desligamento de um atendimento, no sentido de que a criança já alcançou, você faz a transição dele para uma volta de rotina. E isso vocês têm um olhar muito lindo lá. Então, parabéns para isso. A Ana coloca ali que a pessoa que perguntou do acesso é a professora de Curitiba. Sim, a gente também vai abrir para todo mundo. Hoje, na nossa live, que eu estou vendo alguns colegas secretários de outros estados, até o pessoal que está com a gente aí da Bahia, que estava comigo ontem, bem-vindo, São Paulo. Venham conhecer o Mirante Tamandaré. Vocês têm que conhecer nossos educadores aqui, gente. Tem muita gente fazendo coisa linda também. Obrigado por participar com a gente aí hoje. Fechou, Du? Vamos embora? 1h38? Fechou. Bora lá.
Dulce, mais Valeu, uma então, vez, pessoal. parabéns, viu, pelo trabalho todo. Lembrando que a Dulce é a nossa grande coordenadora do currículo, né? Continua na rede, mesmo que aconteça troca de gestão, uma professora que tem uma longa caminhada e que eu sempre direi, Dulce, eu tenho muito orgulho da educadora que você é, como a gente ganha como cidade. Muito obrigado, viu, pela tua vida, pela tua prática, pela tua postura. Eu um dia quero ser um cadinho de Dulce, assim. Eu acho que o mundo vai ser um lugar bem melhor. Muito obrigado, viu, minha amiga? Eu que agradeço, José, pelo carinho, pela acolhida e por todo esse trabalho maravilhoso e de muito, mas muito aprendizado que estamos tendo. Então, muito grata mesmo, tá? Uma boa manhã para todos e obrigada aí por todos estarem ligadinhos na telinha, né? Valeu. Obrigado, Du. Tchau. Obrigada, José. Até mais. Tchau, tchau.